O momento que deveria ser o mais importante da minha vida aconteceu como um borrão. Agora os declaro marido e mulher. As palavras soaram como uma sentença. Eu disse sim sem sequer saber quem ele era. Um completo estranho. Ele se virou para mim com um olhar inexpressivo e estendeu um cartão dourado. Aqui está meu cartão. Use o quanto quiser, não há limite. Balancei a cabeça em negação, tentando encontrar sentido naquilo. Não preciso disso. Estarei no escritório do Reino Unido por um ano. Até a próxima vez que eu voltar. Ah, tudo bem. Obrigada. De nada. Tenha um bom dia. Ele se afastou como se nada tivesse acontecido. Como se nosso casamento fosse apenas um contrato assinado e arquivado. Eu apertei os lábios, sentindo uma pontada de algo que não conseguia nomear. Peguei o telefone e disquei. Vovó, o casamento acabou. Nos demos. Bem, ela suspirou aliviada. Tony é um bom homem, querida. Cynthia me prometeu que a família dele te tratará bem. Eu só queria ver você casada com alguém de confiança antes de partir. Fechei os olhos, segurando as lágrimas. Eu sei, vovó. O tempo passou mais rápido do que imaginei. Um ano depois, aquele casamento esquecido voltaria para me assombrar. Por que todo mundo está tão nervoso hoje? Perguntei no escritório, observando a movimentação em comum. Você ainda não sabe. O Sr. Price está voltando hoje. E? Lembre-se de chamá-lo de Sr. Price. Revirei os olhos. Outro chefe arrogante. Minutos depois, a sala ficou em silêncio absoluto quando ele entrou. Eu congelei. Aquele rosto. O homem que eu chamei de marido uma vez estava ali parado à minha frente, olhando diretamente para mim. Eileen Smith. Ele repetiu meu nome devagar, como se o provasse na boca. Engoli em seco. Sim, Sr. Price. Você será minha nova assistente pessoal. Começando amanhã. O mundo girou. Naquela noite recebi uma ligação inesperada. Ei, é o Tony. Tony. Quem? Minha esposa nem sequer lembra meu nome. O silêncio se arrastou. Você ligou para o número errado. Desliguei, tentando ignorar a sensação estranha que aquilo me causou. No dia seguinte, ouvi um comentário de um colega. O Sr. Price não parece estar de bom humor. Será que teve problemas com a Sr. Price ontem? O sangue fugiu do meu rosto. Meu chefe, meu marido e eu. A suposta Sra. Price. No escritório, um colega tentou me humilhar, insinuando que eu só consegui um emprego por razões que não deviam ser ditas em voz alta. Antes que eu pudesse reagir, Tony se levantou. Peça desculpas a ela. Agora, o homem riu. Está falando sério? Você quer que eu peça desculpas para essa? Está demitido. O quê? Eu não aceito que ninguém desrespeite meus funcionários. Meu coração disparou. Surprise. Me chame de Anthony. Anthony. No dia seguinte, ele se aproximou. Como está? Estou bem, sou Anthony. Ele sorriu. Pela primeira vez parecia humano. Hoje, você está liberada mais cedo. Vá descansar. Naquela noite, ele me ligou de novo. Reservei um restaurante para nós. O quê? Vou jantar com minha esposa. O silêncio se instalou entre nós. Eu deveria recusar, mas pela primeira vez quis dizer sim. A sorte dele foi não ter perdido as duas mãos. Os boatos eram verdadeiros, então. Ele realmente tinha conexões com a máfia. Oi, Lê. Me virei, sobressaltada. Ele estava ali, parado, me observando com aquela intensidade que sempre me deixava desconfortável. Se eu te assustei. Balancei a cabeça. Não, senhor. Tô bem. Tem certeza? Hesitei. Eu sabia o que diziam dele. Que era um homem perigoso, que estava envolvido em negócios escusos. Mas eu não enxergava isso nele. Eu só via alguém que protegia os seus. Não importa o que falem sobre você. Eu só acredito no que vejo. Você é bom com a sua família, é justo com seus funcionários e me protegeu como ninguém jamais fez antes. Então, não, eu não tenho motivo para ter medo de você. Ele me encarou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar se minhas palavras eram sinceras. Eu sequer consegui ver Aileen esse ano. Engoli em seco. Por que você fugiu para a Inglaterra logo depois de trocar os votos com ela? Ele piscou, confuso. O quê? Como você disse que ela se chama? Aileen Smith. O silêncio dele foi quase ensurdecedor. Você? Você nem sabe o nome da sua própria esposa? Ele repetiu o nome dela em voz baixa, como se só agora se desse conta do que tinha feito. Aileen. Aileen Smith. Eu sabia que ele estava se arrependendo. Mas será que já não era tarde demais? Não se preocupe, vovó. Vou encontrá-la hoje à noite. Trago Aileen para você depois do jantar. Eu só preciso que você verifique se o carro está trancado, tá? Sim, sim. E eu tô fazendo o jantar. Ok, já volto. Quando retornei, algo estava errado. Isso foi rápido. Quem é você? A Aileen Smith está aqui? O quê? Quem quer saber? Uma voz veio de dentro do apartamento. Amor, quem é?
A respiração parou no meu peito. O homem que abriu a porta olhou para trás e depois para mim, como se desafiasse minha presença ali. Vocês dois estão juntos? Isso não é da sua conta, esquisitão. Agora saia daqui antes que eu chame a polícia. A porta se fechou na minha cara. Eu fiquei parado, tentando processar. A mulher que eu casei não apenas não me reconhecia, mas estava com outro homem. E o que aconteceu? Ela está com outro. Como assim com outro? Eileen não é esse tipo de garota. Eu vi com meus próprios olhos. Eu liguei para ela assim que cheguei e ouvi a voz de um homem ao fundo. Precisei ir até lá, e eles estavam juntos. Deve ter um engano. Não tem. E o que vai fazer agora? O silêncio pesou. Vou pedir o divórcio. Tem certeza? Sim, está na hora de acabar com isso. Você sabe que a imprensa vai cair matando, né? Mas quero isso resolvido antes que a história vaze. Ok, vou preparar os papéis. A noite foi longa e cheia de copos vazios. Ele está completamente bêbado. A voz do outro lado da linha me disse: Você pode vir buscá-lo? Quando cheguei ao bar, ele estava jogado em uma cadeira, os olhos pesados, a respiração lenta. Senta aqui, falei, segurando seus ombros. Você está pegando fogo. Vou chamar um médico. Não, precisa. Anthony, você sabe que não pode beber. Ele riu, mas sem humor. Não importa. Ela me traiu. Fechei os olhos, sentindo um peso no peito. Vem, vou te levar para casa. A manhã seguinte foi um borrão. Os papéis do divórcio estavam prontos. Não terá que pagar pensão, já que nunca moraram juntos. Ótimo. Mas, o quê? Vai oferecer a ela 5 milhões de dólares para que ela mesma inicie o divórcio. Ele respirou fundo. Certo. Entre em contato com ela amanhã. Horas depois, ouvi um barulho no escritório. Anthony, ele estava sentado no chão, o olhar perdido na escuridão. Você está bem? Eu não consigo lidar com o escuro. Fui até ele, me abaixando ao seu lado. Ei, sou eu. Ele me olhou, os olhos confusos. Você está bem agora? Eu pensei que tinha mandado você parar de me chamar assim. Está bravo comigo? Ele riu, um som vazio. Não, eu estou bem. Mas não estava. Eu sabia disso. Você precisa descansar. Vou ficar bem. Tem certeza? Ele assentiu. E sobre o relatório da indústria? Ele me olhou com cansaço. Está ótimo. Ah, e o quê? Hoje à noite você vai me acompanhar à festa em Valmont. Quer que eu prepare algo? Ele me avaliou dos pés à cabeça. Você não vai assim, né? Suspirei, sabendo que minha noite estava longe de terminar. Na festa, todos estavam bebendo. O que estamos tomando? Cerveja, vinho, uísque? Alguém riu. O Anthony está bebendo? Interrompi antes que ele pudesse responder. Não, ele não vai beber hoje. O médico pediu para que eu vigiasse ele. Olhares curiosos se voltaram para mim. Ah, é? Então ela manda em você agora, Anthony? Ele me olhou. Acho que sim. Foi a primeira vez naquela noite que vi um pequeno sorriso sincero em seu rosto. A noite estava quente, mas dentro da sala iluminada pelas luzes do lustre de cristal, o ar parecia pesado, carregado de tensão e expectativa. Eu observava os copos se acumulando sobre a mesa enquanto risadas e vozes misturavam-se ao som ambiente. Eu não vou beber essa noite, anunciei, apoiando-me na cadeira. Certo, então vamos fazer outra coisa. Alguém sugeriu. Que tal um jogo? Outro respondeu. Quem perder tem que cumprir um desafio ou responder uma verdade. Ótima ideia. A empolgação na sala aumentou. Rodamos a garrafa sobre a mesa e o primeiro desafio foi lançado. Verdade ou desafio? Verdade. Você ainda está solteira? Houve um breve silêncio antes da resposta. Primeiro, isso são 2 perguntas. Segundo, sou casada. O clima ficou mais tenso. Meus olhos pousaram sobre a jogadora, que desviou o olhar desconfortável. Ok, vamos para outra rodada. A garrafa girou novamente e dessa vez apontou para mim. Anthony, você não perdeu nenhuma vez hoje. Como você trapaceou? Sorri de canto. Não é trapaça, é habilidade. Certo, senhor sem trapaça, uma verdade para você. Você já traiu sua esposa? O ar pareceu congelar por um instante. Me levantei, empurrando a cadeira para trás. Anthony, você está indo embora? Você realmente sabe como estragar o clima, Peter. O riso desconfortável de alguns participantes foi abafado pelo som da minha saída. Ei, você está bem? Estou. Só bebi um pouco. Eu vi. Você sabe que não deveria. Eu fiz isso por você, suspirei, cansado. Isso não fazia parte do contrato. Ela cruzou os braços. Primeira regra de festas corporativas, saiba quando dizer não. Ri, sem humor. Poderia ter me dito isso antes. Quer que eu te leve para casa? Não precisa. Lucas me leva. Ela hesitou, olhando para a mesa cheia de presentes. O que quer que eu faça com tudo isso? Observei os embrulhos com uma indiferença amarga. São presentes para sua esposa? Não são.
Meu maxilar travou. Faça o que quiser com eles. Venda, doe, jogue fora. Eu não me importo. Ela ficou em silêncio por um momento antes de murmurar. Aconteceu alguma coisa? Virei de costas. Apenas faça seu trabalho. E nunca mais mencione ela na minha frente. Anthony, estamos indo para a mansão agora? Sim, o carro já chegou? Está esperando lá fora. Saímos sem trocar mais palavras. No caminho, minha assistente verificava algumas mensagens no celular. Ah, esqueci de te contar. Uma produtora quer comprar os direitos do nosso mangá. Meu olhar desviou do vidro da janela. Não, sim. Eles querem transformar em série de TV. Vamos viajar na sexta-feira à noite para fechar o contrato. Ela estava radiante, mas minha mente estava em outro lugar. Vamos ficar milionários, Anthony. Ela riu, mas eu não consegui retribuir. A manhã seguinte começou de forma caótica. Meu Deus, me desculpe. Você está bem? Minha assistente tentava me ajudar a levantar, mas me afastei, irritado. Tire as mãos de mim. Não precisa fingir, eu a encarei, confuso. Fingir o quê? Você sabe, sempre soube que subiu na empresa dormindo com alguém. Agora só estou deixando todos saberem disso. Minha paciência evaporou. Daniel, já mandei você parar de espalhar mentiras. Ele sorriu, cínico. Ah, por favor, você deveria agradecer. Afinal, um de nós dois precisa trabalhar. O celular da minha assistente vibrou e sua expressão mudou ao olhar a tela. Vamos ver as notícias de hoje. O artigo estava estampado no topo da página. Peter Valmont em um encontro secreto com a assistente pessoal de Anthony Price. Ela mordeu o lábio. Isso vai ser um pesadelo para o setor de relações públicas, Daniel Hill. Eu acho que ela devia ser demitida. Minhas mãos se fecharam em punhos. Eileen, o que está acontecendo? O Sr. Price está no escritório? Preciso falar com ele. Sim, mas ele está ocupado. Ela não hesitou antes de bater a porta e entrar. Sr. Price, desculpe interromper. Ele ergueu o olhar da mesa. Alguém na empresa está espalhando boatos sobre minha vida pessoal. O que você faz fora do trabalho não me interessa. Mas se isso prejudicar a imagem da empresa, não terei escolha a não ser encerrar seu contrato. Meu estômago revirou. Sr. Price, eu posso explicar. Ele ergueu a mão, me cortando. É sua responsabilidade lidar com situações como essa. Você tem 24 horas. Engoli em seco. Entendido. Ele olhou para seu assistente. Dê acesso total à senhorita Smith. Qualquer recurso da empresa que ela precisar, ela terá. Sim, senhor. Minutos depois, seguranças entraram no escritório de Daniel. Daniel Thompson? Ele olhou em volta, desconfiado. Sim? Por favor, venha conosco. Para quê? Pedimos sua cooperação. Ele riu, debochado. Vocês não podem fazer nada comigo. Sabem quem é meu tio? Um dos seguranças estreitou os olhos. Você deveria saber disso, Daniel. Assédio não será mais tolerado nessa empresa. Isso é ridículo. Os seguranças ignoraram enquanto o escoltavam para fora. Minha assistente pegou o telefone e discou rapidamente. Olá, aqui é Eileen Smith. Por favor, alterem o status de trabalho de Daniel Thompson para demitido. Ela fez uma pausa. Ah, e também agendem um treinamento obrigatório sobre assédio sexual. A Pennington Price não tolerará mais esse tipo de comportamento. Os olhos de Price brilharam com um misto de satisfação e aprovação. Bendito! Ele olhou para mim por um momento antes de falar, num tom mais suave. Obrigado. Ela o encarou, surpresa. Pelo quê? Sei que você mexeu alguns pauzinhos. Sem você, eu não teria conseguido as provas tão rápido. Meu chefe virou-se para seu assistente. Está resolvido? Sim. Ela lidou com isso perfeitamente. Eu sabia que ela conseguiria. Sua voz era calma, quase orgulhosa. Eu confio em você. Minha assistente pareceu hesitar por um momento antes de murmurar. Você nunca confiou em mim assim antes. O silêncio entre nós era espesso. Algo havia mudado. Mais tarde, ela entrou no escritório de Anthony com um envelope. Só preciso que ele assine esses papéis. O assistente olhou para ela com um sorriso. Quantos chefes você já teve que realmente defendem você? Ela sorriu de volta, um brilho diferente nos olhos. Acho que ele é o melhor chefe do mundo. Ela hesitou. E talvez um bom marido também. Eu só observava de longe, sem saber o que dizer ou talvez com medo do que eu realmente queria dizer. Eu respirei fundo antes de entrar na sala, tentando ignorar o nó apertado em minha garganta. A tensão no ar era quase palpável, e eu sabia que aquele encontro não terminaria bem. O som abafado de vozes preenchia o espaço, mas uma em particular me chamou a atenção. Ellen, qualquer coisa que você fizer estará ótimo. A voz dele tinha um peso diferente hoje, algo que eu nunca tinha visto antes. Pisquei algumas vezes, tentando reorganizar meus pensamentos.
Ele estava estranho, mais sombrio, mais distante. Tony, o que você quer? Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente cansado. Eu sou seu marido, o homem com quem você se casou há um ano. Podemos conversar? Desculpe, senhor. Só um minuto. Apertei os lábios antes de desligar o celular. O que ele queria agora? Você não tem que sair cedo hoje? Outra voz interrompeu meus pensamentos. Ah, certo. Eu tenho um voo. Preciso ir. Saí apressada, sem olhar para trás. Meu coração batia forte contra o peito. O que Tony estava querendo agora, depois de tudo? Será que era por causa das notícias? Você deveria processar Anthony. A brincadeira foi dita com um tom leve, mas eu só revirei os olhos. Ele é um bom chefe. Paga bem. Agora são chefes, é? Meu amigo zombou. Para com isso. O que aconteceu com suas mãos? Automaticamente escondi os dedos cortados dentro do bolso. Não é nada. Eu já resolvi. Quem fez isso? Desviei o olhar, recusando-me a responder. Ei, sabe aquele cara que eu casei no altar e que depois fugiu? Então, ele quer o divórcio. Provavelmente por causa das notícias. Que notícias? O silêncio que veio depois foi suficiente para me deixar inquieta. Tá, vamos esquecer isso. Quem está pronto para conhecer a grande produtora que vai nos deixar podres de ricos? Rimos juntos, a tensão se dissipando por alguns instantes. Você acha que eles vão me deixar escolher o protagonista? Porque eu tenho muitas ideias, e eu quero ouvir todas. A euforia foi crescendo conforme a noite avançava. Assinamos um contrato enorme. Pela primeira vez em muito tempo, senti como se o mundo estivesse conspirando a meu favor. Meu Deus! Acabamos de fechar um negócio incrível. Finalmente posso pagar as contas do hospital da minha avó. Isso merece um brinde. Com certeza. Antes que eu pudesse erguer meu copo, meu telefone vibrou. Senhorita Smith, meu nome é Samuel. Represento seu marido. Revirei os olhos, exasperada. Oi. Como deve saber, seu casamento com o Sr. Price não possui vida compartilhada. Seria do seu interesse finalizar isso quanto antes. Podemos nos encontrar hoje à noite? Apertei a ponte do nariz. Acho que está na hora de acabar com isso. Então, às 8. Horas depois, quando cheguei ao local do encontro, esperei. Esperei mais do que deveria. Senhorita Smith, já passa das 8. Suspirei. Ainda estou no trabalho. Podemos reagendar? Você está mesmo ocupada ou está evitando o divórcio? Meu estômago revirou. O que eles queriam de mim, afinal? No dia seguinte, fui chamada por uma mulher que trabalhava com a família Price. Podemos conversar? Sobre o quê? Você sabe que o Sr. Price é casado. Sim, eu sei. Então, há pessoas falando sobre a forma como você age perto dele. Isso gerou algumas preocupações. Senti meu sangue ferver. O que exatamente você quer dizer? Apenas um aviso. Acho melhor você sair. Quando ela foi embora, senti que algo estava errado. Muito errado. Ela é jovem e bonita, mas não parece estar tentando seduzir o Sr. Price. Claro que não. Se tivesse tentado, ele já a teria dispensado. Devemos nos livrar dela. O Sr. Price precisa se casar com Rosie depois do divórcio. Só assim poderemos controlar o grupo Price. Aquelas palavras ecoaram na minha mente. Eles queriam me destruir. No escritório, Anthony Price encarou um homem mais velho. Ainda trabalha para ela? Ela está preocupada com você. Se realmente se preocupasse, me ligaria. Agora me diga, qual é o seu verdadeiro negócio com a minha assistente? O silêncio foi a resposta. Ela quer que eu fique com Rosie, certo? O homem engoliu em seco. Então ela deveria me ajudar a assinar os papéis do divórcio logo. Mas uma coisa eu garanto: se alguém tentar prejudicar Eileen, essa pessoa terá que viver com as consequências. Meu coração disparou quando ouvi isso. No dia seguinte, tomei coragem para falar com Anthony. Podemos conversar? Ele olhou para mim com aquele olhar indecifrável. Claro. Eu não sei por que as pessoas estão criando rumores sobre nós, mas quero deixar algo claro. Eu te respeito. Não tenho sentimentos por você. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Nenhum sentimento? Nem quando peço para você fazer hora extra. Bufei. Você sabe que não é isso que eu quis dizer. Eu sei. Mas você precisa entender que seu nome sempre será associado ao meu. Meu estômago revirou. Você acha que isso vai parar? Ele me olhou nos olhos. Não. Aquela resposta ficou ecoando em minha mente. Talvez eu estivesse enganado o tempo todo. Talvez eu nunca fosse apenas Eileen Smith. Eu sempre seria a mulher ao lado de Anthony Price. O mundo girava ao meu redor enquanto eu tentava manter minha respiração estável. Meu corpo estava tenso, minha mente lutando para se agarrar à realidade. Anthony, cuidado! Minha voz saiu alta e desesperada, ecoando no ambiente. O impacto foi rápido, brutal.
Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, vi Anthony cambalear para trás, sua expressão contorcendo-se em dor. Hailey, você está bem? Você se machucou? A voz dele estava carregada de preocupação, os olhos vasculhando meu rosto em busca de ferimentos. Eu queria responder, dizer que estava bem, mas meu olhar caiu sobre o líquido escuro que se espalhava pela sua camisa. É venenoso. Dean, precisamos de ajuda. Precisamos de uma equipe médica agora. Dean correu para fora, gritando por socorro. Surpreendente. Não tem ninguém por perto? A frustração na voz de Anthony era evidente. Ele segurou meu braço com mais força, os olhos semicerrados de dor. Então bata em algumas portas e descubra, droga. Nós precisamos de ajuda. Meus dedos tremiam enquanto eu pressionava a ferida. O sangue quente escorria por entre meus dedos e meu coração martelava em meu peito. Deixe-me ver, me deixe ver. Murmurei, tentando manter o controle. Você está bem? Consegue falar? Fale comigo. Me diga algo sobre sua família, sobre o colégio. Os olhos dele começaram a perder o foco e eu senti um desespero crescente. Tudo bem, temos que ir. Você está vindo comigo. Coloque-me no chão. Minhas pernas estão bem, eu posso andar. Não posso deixar você se mover. Isso aumentaria o fluxo sanguíneo e eu não posso deixar você morrer. O silêncio pairou por alguns instantes antes de Anthony soltar uma risada fraca. Só consigo imaginar o que as pessoas pensariam se nos vissem assim. Você realmente está se preocupando com isso agora? Só estou dizendo. Você é casada, eu sou casado. Não um com o outro. Não é profissional. Suspirei, ignorando seu comentário. Se precisar de algo, me avise. Não hesite. Obrigado, Anthony. Descanse. Vou mandar trazer seu jantar mais tarde. Não precisa, eu estou bem. Minha frase foi interrompida pelo som do meu celular vibrando sobre a mesa. Sam, o que foi? Sua esposa está me evitando. Ela até desligou o telefone. Anthony passou a mão pelo rosto, claramente exausto. Obrigado, Sam. Outra pessoa cuidará disso agora. Quem? Dr. Lee. Ele está preocupado com você. Por isso estou aqui. Ele veio até aqui por mim? Sim, e de primeira classe. Agora deixe-me examinar você. Fechei os olhos por um instante, tentando processar tudo. Sua lesão foi tratada. Vai ficar tudo bem. Assenti aliviada. Vai contar a ela como se sente. Minha cabeça se ergueu imediatamente. O que você quer dizer? Você expulsou seu amigo para pegar aquele avião. Tem um segurança fora da porta dela desde que ela voltou. Não me diga que está fazendo tudo isso só porque é um bom chefe. Fiquei em silêncio. Obrigado pela ajuda, doutor. Como quiser. Estarei por aqui a noite toda se precisar de algo. Horas depois, peguei o telefone para ligar para minha avó. Oi, vovó. Como você está? Estou bem, minha querida. Atualmente numa viagem de negócios no Texas. E você? Está melhor? Sim, estou bem. Sabe, faz tempo que não vejo Tony desde o casamento. Fechei os olhos, me preparando para a conversa que viria. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para o casamento, vovó. São melhores sozinhas. Eileen, se ele não tá te tratando bem, então se divorcie. Meu peito apertou. O quê? Eu só quero te ver feliz, minha querida. Nada mais. Eu te amo. Engoli em seco, forçando um sorriso. Também te amo, vovó. Conto tudo pra você depois. Agora é hora de dormir. Boa noite, meu doce. O peso das palavras dela ficou martelando na minha mente. No dia seguinte, um dos funcionários veio até mim, aflito. Eileen, desculpa pelo que eu disse antes, mas pode falar com o Sr. Price? Ele quer me demitir. Seu pedido de desculpas foi aceito, mas eu não posso mudar a decisão dele. Mas você é a razão para tudo isso. Por favor, me ajude. Antes que eu pudesse responder, Anthony apareceu. Solte-a. Agora. O homem recuou, trêmulo. Por favor, Sr. Price, não me demita. Anthony apenas olhou para ele, impassível. Mais tarde naquela noite, enquanto eu tentava esquecer o caos do dia, uma visita inesperada chegou. Senhorita Smith, sou Michael Donovan. Vou representar seu marido no divórcio. Oh, precisamos que assine os papéis ainda hoje. Certo. Podemos nos encontrar no Splendid Coffee? Ótimo. Estou indo para lá agora. Minutos depois, ele me entregava os documentos. Leia com atenção. Se não tiver dúvidas, assine aqui. Meus olhos correram pela folha e pararam no número. Ele quer me pagar milhões para me divorciar? Tony quer garantir que o divórcio aconteça rapidamente. Respirei fundo. Agradeço, mas diga a ele que não preciso disso. Michael hesitou. Espere um momento. Do outro lado da linha, ouvi a resposta seca. Ela não tem escolha. Engoli a raiva e mantive a voz firme. Não se trata de não querer o divórcio. Eu só não quero o dinheiro. Michael trocou um olhar com a pessoa do telefone antes de desligar.
Contanto que ela assine os papéis, não me importa. Meu celular vibrou novamente. Eileen, onde você está? Olhei para os papéis mais uma vez antes de me levantar. Desculpe, mas preciso ir. E com isso, saí pela porta, deixando para trás um turbilhão de perguntas sem resposta. A noite estava fria e a escuridão pesava sobre mim, enquanto eu encarava a tela do celular com um nó na garganta. As palavras piscavam na tela como uma maldição. Eu tive uma emergência familiar. Respirei fundo antes de responder. Você não podia esperar só mais alguns minutos? Não posso. Me desculpe. Minha avó é a pessoa mais importante para mim. Fechei os olhos, tentando conter a frustração. Não havia mais nada a dizer. Ele já tinha feito sua escolha. Antes que eu pudesse processar tudo, meu telefone vibrou de novo. Sr. Price, Eileen sofreu um acidente de carro. As enfermeiras estão cuidando dela agora. O ar saiu dos meus pulmões como um soco. Eu estarei aí em breve. Ao chegar ao hospital, encontrei um homem parado no corredor, observando a sala onde ela estava. Com licença, senhor. Está procurando alguém? Ele se virou para mim com um olhar curioso. Sou o chefe dela. Esse homem lá dentro é o marido dela? Não sei dizer, mas talvez ele cuide bem dela. Não respondi. Apenas entrei no quarto. Eileen sorriu fracamente ao me ver. Estou bem, Lucas. São só alguns cortes e arranhões. Você vai passar a noite aqui, pelo menos. Prometa. Ela hesitou antes de assentir. Eu prometo. Tony, por que você se importa tanto? Ela é só sua assistente pessoal. Meu maxilar travou. Isso não tem nada a ver com ela. Então, por que está tão mal-humorado? Não estou. Lucas riu, mas sua expressão logo se tornou séria. Você ficou um mês no Texas. Não vejo a Eileen há algum tempo. Se importa se eu chamá-la para se juntar a nós? Por que essa insistência com uma mulher casada? Ele deu de ombros, um sorriso presunçoso nos lábios. É um país livre. O marido dela nunca será tão bonito e rico quanto eu. Mais cedo ou mais tarde, ela vai cair nos meus braços. Minha paciência se esgotou. Fique longe da Eileen, estou falando sério. Lucas levantou as mãos em rendição. Tudo bem, tudo bem. Só estava brincando. Mas eu sabia que ele não estava. Mais tarde, Peter apareceu hesitante. Tony, me escute. O que foi? Olha, eu sinto muito, não sei como dizer isso, mas estou te fazendo um favor, cara. Não me decepcione. Do que você está falando? Peter baixou os olhos. Anthony foi traído. Meu estômago revirou. O quê? Não sei os detalhes, mas ele está arrasado. Então você acha que eu deveria ir atrás dele? Não me diga que você vai mesmo. Vou sim. Ele precisa de mim. Mas você ainda não se recuperou totalmente. Além disso, ele é só seu chefe. Eu sei o que é se sentir sozinho em um relacionamento. Peter suspirou. Você não vai ser assistente dele para sempre, Eileen. Eu sei. Mas podemos ir agora? Ele hesitou antes de assentir. Tudo bem. Eu vou com você. Obrigada, Lucas. Ao chegarmos, fui recebida com um sorriso irônico. Sinta Smith? Quanto tempo? Minha pele se arrepiou. O que você quer? Só estou fazendo um favor a vocês dois. O que quer dizer com isso? Todo mundo sabe que a esposa do Anthony o traiu. Tem muita gente tentando se aproximar dele agora. Engoli em seco. Isso não é da minha conta. Ele riu. Você o vê todos os dias. E ainda assim, ele nunca se fechou para você. O que acha que isso significa? Meu coração disparou. Se está sugerindo o que eu acho que está, pode parar agora. Nunca pensou em Anthony de outra forma? Estou apenas fazendo meu trabalho. Antes que ele pudesse responder, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Peter. Virei-me e encontrei Anthony ali, os olhos cansados e vermelhos. O que você está fazendo aqui? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Sou sua assistente. Estou aqui sempre que precisar. Você chamou Bob para me buscar? Anthony, você está bêbado. Ele riu, mas seus olhos estavam cheios de mágoa. Vá para casa, Eileen. Isso não é problema seu. Eu não vou embora sem você. Ela só está fazendo o trabalho dela. Ele balançou a cabeça, derrotado. Tá bom. O caminho até a casa dele foi silencioso. Você sabe que é alérgico a álcool. Sei. Vou fazer uma sopa para você. Ele não respondeu. Enquanto cortava os legumes, senti seu olhar sobre mim. Sinto muito pelo que aconteceu. Você não precisa entender, mas obrigada. Só como um pouco, pelo menos. Ele pegou a colher, mas sua mente estava distante. Você quer que eu chame o Dr. Lee? Não, tô bem. A propósito, o acidente. Você se machucou? Não, foram só cortes pequenos. Como você soube? Ele deu um meio sorriso. Eu sei tudo sobre meus funcionários. Bom, eu deveria ir. Fique. Meus olhos se arregalaram. O quê? Não há táxis essa hora da noite. Fique num dos quartos de hóspedes. Certo.
Subi as escadas sentindo o peso daquela noite em meus ombros. Na manhã seguinte, uma mulher olhava para mim com surpresa. Surprise, você voltou? O quê? Oh, desculpe, achei que você fosse a esposa do Anthony. Não, não. Ele bebeu demais e ficou tarde para ir embora, então dormi no quarto de hóspedes. Você fez sopa para ele? Sim. Ela sorriu. Você sabia que a mãe dele fazia sopa para ele todos os dias quando era pequeno? Ele adorava. Meu coração apertou. Eu não sabia. Você quer um pouco? Só café, por favor. A Anne fez para você esta manhã. Outro funcionário riu. Eles fazem um casal tão fofo. Ei, só estamos trabalhando juntos? Ele apenas riu. Mais tarde, quando entreguei um documento para Anthony, a porta se abriu com força. Tony, uma mulher se jogou nos braços dele. Stella, senti tanto sua falta. Antes que ele pudesse responder, uma voz cortou o ar. Como você tem a audácia de aparecer aqui, sua traidora? O sangue gelou em minhas veias. Stella, peça desculpas agora. Para quem? Sua esposa traidora? Espere, quem é você? Sou Eileen, assistente do Anthony. O rosto dela ficou pálido. Oh, meu Deus! Eu pensei que você fosse minha cunhada. A sala ficou em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, Anthony riu. Fazia muito tempo. Tempo demais, talvez. Mas ali estava ela, sorrindo como se o tempo não tivesse passado, como se ainda fôssemos aquelas crianças inocentes do jardim de infância. Anthony, quanto tempo? Senti tanto a sua falta. As palavras dela ecoaram no salão e eu congelei por um instante. Seu rosto não me era estranho, mas sua presença, inesperada. Faz tanto tempo. Repeti sem realmente saber o que dizer. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Stella apareceu ao meu lado, sempre pronta para dar um espetáculo. Tony, essa é Rosie Harrington. Vocês eram melhores amigos no jardim de infância, lembra? Ela seria sua esposa se não fosse por aquela mulher. Meus olhos endureceram. Se não fosse por aquela mulher, eu seria um homem solteiro e muito feliz agora. Stella Price, acho que já está na hora de você parar de espalhar fofocas sobre a minha vida pessoal. Ou então eu vou ter que... Você vai ter que o quê? Stella ergueu uma sobrancelha, desafiadora. Antes que algo pior acontecesse, Rose interveio. Por favor, Stella, não discuta com seu irmão por minha causa. Eu sou só uma amiga. Uma amiga que você queria levar para o altar, pensei comigo mesmo. Mas aquilo já estava enterrado há muito tempo. Laura apareceu no meio da confusão, sempre apegada ao seu papel de governanta. Há algo para comer? Estou morrendo de fome, perguntei, tentando mudar de assunto. Eileen apareceu logo em seguida, sempre discreta, sempre com aquele olhar que me analisava sem querer demonstrar. É um prazer conhecê-la, Cynthia Harrington. Rosie a analisou por um momento, como se estivesse tentando desvendar algo. Eu tenho algo no rosto? Não, seu rosto bonito apenas agrada aos olhos, se me permite dizer. Me remexi na cadeira, incomodado. Rosie nunca teve vergonha de dizer o que pensava. Imagino que tenha muitos seguidores no Instagram, Eileen. Ela corou levemente, desviando o olhar. Não, eu não posto muito. Além disso, sou casada. Rosie sorriu, satisfeita. Ótimo, você é esperta. Isso evita problemas. Ela então se inclinou um pouco para a frente, a voz mais baixa e carregada de algo que eu não conseguia decifrar completamente. Contanto que fique longe de Anthony, não terei motivos para me incomodar com você. Eu sabia que Rosie não estava brincando. Ela nunca desistiu do que queria. Mas Eileen apenas sorriu educadamente, como sempre fazia quando alguém tentava ditar sua vida. Não se preocupe, eu sei o meu lugar. Ela se virou e saiu da sala sem olhar para trás. Rosie suspirou pesadamente e voltou a atenção para mim. Desde criança, sempre quis ser sua noiva, Anthony. Rosie, vamos ser realistas. Você e eu não somos certos um para o outro. Acha que nossas famílias fariam negócios juntos se não tivéssemos nada? Quanto mais cedo você aceitar isso, melhor será para todos. Ela franziu a testa, ofendida. Sinto muito, Anthony. Não sei o que eu disse para te irritar. Ela hesitou por um momento. Depois, sua expressão se suavizou e sua voz veio carregada de doçura fingida. Se você está falando dos boatos sobre o seu divórcio ser por minha causa, eu juro que não tenho nada a ver com isso. Meus dedos se fecharam em punho. Anthony, você sabe que eu te amo e não tenho medo de que o mundo inteiro saiba disso. Meu estômago revirou. Faz tempo que eu não vejo uma pick-me girl desse nível. Parece que algumas pessoas nunca mudam. Rosie ficou vermelha, mas antes que pudesse dizer algo, apenas sorri friamente. Estou bem ciente de que você não tem nada a ver com meu divórcio, Cynthia Harrington. E, para ser sincero, não dou a mínima para o que as pessoas dizem. Ela piscou,
surpresa, e então se virou para Stella. Então ela é sua convidada? Rosie, vamos! O silêncio pairou por um momento depois que ela saiu. Eileen ergueu uma sobrancelha. O que foi? Nada. Ela cruzou os braços. Está sorrindo. Eu fiz isso alto? Ela revirou os olhos, mas não respondeu. Depois de um momento, murmurou. Anthony, eu realmente não sei quem Rosie é, mas essa é sua vida pessoal. Você não precisa me contar nada. Havia algo na voz dela, algo diferente. Vou pro escritório agora. Alguém aqui precisa trabalhar. Eu sabia que ela estava tentando sair da conversa. Só lembre-se do que eu disse. Você diz muitas coisas todos os dias. Suspirei. Você tem sido um membro valioso para Pennington and Price desde o dia em que começou. Não deixe ninguém te tratar como menos do que isso, nem mesmo a família Harrington. Ela me olhou por um longo momento, seu olhar carregado de algo que eu não conseguia entender completamente. Anthony, enquanto estiver trabalhando para mim, Pennington and Price sempre cuidará de você. Ela abriu um pequeno sorriso, mas antes que pudesse dizer algo, um funcionário entrou. Sinkenney Smith, sua presença é necessária. Por favor, me acompanhe. Ela franziu a testa. Se Anthony precisasse de mim, ele poderia simplesmente ter me chamado. O homem hesitou. Não é o Sr. Price, é a mãe dele. Eileen se virou para mim, surpresa. Meu coração deu um pequeno salto. Minha mãe nunca chamava ninguém por motivos triviais. Cynthia Smith. A voz elegante e fria soou da entrada da sala. Que prazer conhecê-la finalmente. Eileen se endireitou, respirando fundo, e por algum motivo que eu não conseguia explicar, meu peito apertou. O momento que deveria ser o mais importante da minha vida aconteceu como um borrão. Agora os declaro marido e mulher. As palavras soaram como uma sentença. Eu disse sim, sem sequer saber quem ele era. Um completo estranho. Ele se virou para mim com um olhar inexpressivo e estendeu um cartão dourado. Aqui está meu cartão. Use o quanto quiser, não há limite. Balancei a cabeça em negação, tentando encontrar sentido naquilo. Não preciso disso. Estarei no escritório do Reino Unido por um ano, até a próxima vez que eu voltar. Ah, tudo bem. Obrigada. De nada. Tenha um bom dia. Ele se afastou como se nada tivesse acontecido. Como se nosso casamento fosse apenas um contrato assinado e arquivado. Eu apertei os lábios, sentindo uma pontada de algo que não conseguia nomear. Peguei o telefone e disquei. Vovó, o casamento acabou. Nos demos. Bem, ela suspirou aliviada. Tony é um bom homem, querida. Cynthia me prometeu que a família dele te tratará bem. Eu só queria ver você casada com alguém de confiança antes de partir. Fechei os olhos, segurando as lágrimas. Eu sei, vovó. O tempo passou mais rápido do que imaginei. Um ano depois, aquele casamento esquecido voltaria para me assombrar. Por que todo mundo está tão nervoso hoje? Perguntei no escritório, observando a movimentação em comum. Você ainda não sabe. O Sr. Price está voltando hoje. E? Lembre-se de chamá-lo de Sr. Price. Revirei os olhos. Outro chefe arrogante. Minutos depois, a sala ficou em silêncio absoluto quando ele entrou. Eu congelei. Aquele rosto. O homem que eu chamei de marido uma vez estava ali parado à minha frente, olhando diretamente para mim. Eileen Smith. Ele repetiu meu nome devagar, como se o provasse na boca. Engoli em seco. Sim, Sr. Price. Você será minha nova assistente pessoal. Começando amanhã. O mundo girou. Naquela noite recebi uma ligação inesperada. Ei, é o Tony. Tony. Quem? Minha esposa nem sequer lembra meu nome. O silêncio se arrastou. Você ligou para o número errado. Desliguei, tentando ignorar a sensação estranha que aquilo me causou. No dia seguinte, ouvi um comentário de um colega. O Sr. Price não parece estar de bom humor. Será que teve problemas com a Sr. Price ontem? O sangue fugiu do meu rosto. Meu chefe, meu marido e eu. A suposta Sra. Price. No escritório, um colega tentou me humilhar, insinuando que eu só consegui um emprego por razões que não deviam ser ditas em voz alta. Antes que eu pudesse reagir, Tony se levantou. Peça desculpas a ela. Agora, o homem riu. Está falando sério? Você quer que eu peça desculpas para essa? Está demitido. O quê? Eu não aceito que ninguém desrespeite meus funcionários. Meu coração disparou. Sr. Price. Me chame de Anthony. Anthony. No dia seguinte, ele se aproximou. Como está? Estou bem, sou Anthony. Ele sorriu. Pela primeira vez parecia humano. Hoje, você está liberada mais cedo. Vá descansar. Naquela noite, ele me ligou de novo. Reservei um restaurante para nós. O quê? Vou jantar com minha esposa. O silêncio se instalou entre nós. Eu deveria recusar, mas pela primeira vez quis dizer sim. A sorte dele foi não ter perdido as duas mãos. Os boatos eram verdadeiros, então.
Ele realmente tinha conexões com a máfia. Oi, Lê. Me virei, sobressaltada. Ele estava ali, parado, me observando com aquela intensidade que sempre me deixava desconfortável. Se eu te assustei, balancei a cabeça. Não, senhor. Tô bem. Tem certeza? Hesitei. Eu sabia o que diziam dele. Que era um homem perigoso, que estava envolvido em negócios escusos. Mas eu não enxergava isso nele. Eu só via alguém que protegia os seus. Não importa o que falem sobre você. Eu só acredito no que vejo. Você é bom com a sua família, é justo com seus funcionários e me protegeu como ninguém jamais fez antes. Então, não, eu não tenho motivo para ter medo de você. Ele me encarou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar se minhas palavras eram sinceras. Eu sequer consegui ver Aileen esse ano. Engoli em seco. Por que você fugiu para a Inglaterra logo depois de trocar os votos com ela? Ele piscou, confuso. O quê? Como você disse que ela se chama? Aileen Smith. O silêncio dele foi quase ensurdecedor. Você nem sabe o nome da sua própria esposa? Ele repetiu o nome dela em voz baixa, como se só agora se desse conta do que tinha feito. Aileen. Aileen Smith. Eu sabia que ele estava se arrependendo. Mas será que já não era tarde demais? Não se preocupe, vovó. Vou encontrá-la hoje à noite. Trago Aileen para você depois do jantar. Eu só preciso que você verifique se o carro está trancado, tá? Sim, sim. E eu tô fazendo o jantar. Ok, já volto. Quando retornei, algo estava errado. Isso foi rápido. Quem é você? A Aileen Smith está aqui? O quê? Quem quer saber? Uma voz veio de dentro do apartamento. Amor, quem é? A respiração parou no meu peito. O homem que abriu a porta olhou para trás e depois para mim, como se desafiasse minha presença ali. Vocês dois estão juntos? Isso não é da sua conta, esquisitão. Agora saia daqui antes que eu chame a polícia. A porta se fechou na minha cara. Eu fiquei parado, tentando processar. A mulher que eu casei não apenas não me reconhecia, mas estava com outro homem. O que aconteceu? Ela está com outro. Como assim com outro? Aileen não é esse tipo de garota. Eu vi com meus próprios olhos. Eu liguei para ela assim que cheguei e ouvi a voz de um homem ao fundo. Precisei ir até lá, e eles estavam juntos. Deve ter um engano. Não tem. E o que vai fazer agora? O silêncio pesou. Vou pedir o divórcio. Tem certeza? Sim, está na hora de acabar com isso. Você sabe que a imprensa vai cair matando, né? Mas quero isso resolvido antes que a história vaze. Ok, vou preparar os papéis. A noite foi longa e cheia de copos vazios. Ele está completamente bêbado. A voz do outro lado da linha me disse: Você pode vir buscá-lo? Quando cheguei ao bar, ele estava jogado em uma cadeira, os olhos pesados, a respiração lenta. Senta aqui, falei, segurando seus ombros. Você está pegando fogo. Vou chamar um médico. Não, precisa. Anthony, você sabe que não pode beber. Ele riu, mas sem humor. Não importa. Ela me traiu. Fechei os olhos, sentindo um peso no peito. Vem, vou te levar para casa. A manhã seguinte foi um borrão. Os papéis do divórcio estavam prontos. Não terá que pagar pensão, já que nunca moraram juntos. Ótimo. Mas o quê? Vai oferecer a ela 5 milhões de dólares para que ela mesma inicie o divórcio. Ele respirou fundo. Certo. Entre em contato com ela amanhã. Horas depois, ouvi um barulho no escritório. Anthony, ele estava sentado no chão, o olhar perdido na escuridão. Você está bem? Eu não consigo lidar com o escuro. Fui até ele, me abaixando ao seu lado. Ei, sou eu. Ele me olhou, os olhos confusos. Você está bem agora? Eu pensei que tinha mandado você parar de me chamar assim. Está bravo comigo? Ele riu, um som vazio. Não, eu estou bem. Mas não estava. Eu sabia disso. Você precisa descansar. Vou ficar bem. Tem certeza? Ele assentiu. E sobre o relatório da indústria? Ele me olhou com cansaço. Está ótimo. Ah, e o quê? Hoje à noite você vai me acompanhar à festa em Valmont. Quer que eu prepare algo? Ele me avaliou dos pés à cabeça. Você não vai assim, né? Suspirei, sabendo que minha noite estava longe de terminar. Na festa, todos estavam bebendo. O que estamos tomando? Cerveja, vinho, uísque? Alguém riu. O Anthony está bebendo? Interrompi antes que ele pudesse responder. Não, ele não vai beber hoje. O médico pediu para que eu vigiasse ele. Olhares curiosos se voltaram para mim. Ah, é? Então ela manda em você agora, Anthony? Ele me olhou. Acho que sim. Foi a primeira vez naquela noite que vi um pequeno sorriso sincero em seu rosto. A noite estava quente, mas dentro da sala iluminada pelas luzes do lustre de cristal, o ar parecia pesado, carregado de tensão e expectativa.
Eu observava os copos se acumulando sobre a mesa enquanto risadas e vozes misturavam-se ao som ambiente. Eu não vou beber essa noite, anunciei, apoiando-me na cadeira. Certo, então vamos fazer outra coisa, alguém sugeriu. Que tal um jogo? Outro respondeu. Quem perder tem que cumprir um desafio ou responder uma verdade. Ótima ideia! A empolgação na sala aumentou. Rodamos a garrafa sobre a mesa e o primeiro desafio foi lançado. Verdade ou desafio? Verdade. Você ainda está solteira? Houve um breve silêncio antes da resposta. Primeiro, isso são duas perguntas. Segundo, sou casada. O clima ficou mais tenso. Meus olhos pousaram sobre a jogadora, que desviou o olhar desconfortável. Ok, vamos para outra rodada. A garrafa girou novamente e dessa vez apontou para mim. Anthony, você não perdeu nenhuma vez hoje. Como você trapaceou? Sorri de canto. Não é trapaça, é habilidade. Certo, senhor sem trapaça, uma verdade para você. Você já traiu sua esposa? O ar pareceu congelar por um instante. Me levantei, empurrando a cadeira para trás. Anthony, você está indo embora? Você realmente sabe como estragar o clima, Peter. O riso desconfortável de alguns participantes foi abafado pelo som da minha saída. Ei, você está bem? Estou. Só bebi um pouco. Eu vi. Você sabe que não deveria. Eu fiz isso por você, suspirei, cansado. Isso não fazia parte do contrato. Ela cruzou os braços. Primeira regra de festas corporativas, saiba quando dizer não. Ri, sem humor. Poderia ter me dito isso antes. Quer que eu te leve para casa? Não precisa. Lucas me leva. Ela hesitou, olhando para a mesa cheia de presentes. O que quer que eu faça com tudo isso? Observei os embrulhos com uma indiferença amarga. São presentes para sua esposa? Não são. Meu maxilar travou. Faça o que quiser com eles. Venda, doe, jogue fora. Eu não me importo. Ela ficou em silêncio por um momento antes de murmurar. Aconteceu alguma coisa? Virei de costas. Apenas faça seu trabalho. E nunca mais mencione ela na minha frente. Anthony, estamos indo para a mansão agora? Sim, o carro já chegou? Está esperando lá fora. Saímos sem trocar mais palavras. No caminho, minha assistente verificava algumas mensagens no celular. Ah, esqueci de te contar. Uma produtora quer comprar os direitos do nosso mangá. Meu olhar desviou do vidro da janela. Não, sim. Eles querem transformar em série de TV. Vamos viajar na sexta-feira à noite para fechar o contrato. Ela estava radiante, mas minha mente estava em outro lugar. Vamos ficar milionários, Anthony. Ela riu, mas eu não consegui retribuir. A manhã seguinte começou de forma caótica. Meu Deus, me desculpe. Você está bem? Minha assistente tentava me ajudar a levantar, mas me afastei, irritado. Tire as mãos de mim. Não precisa fingir, eu a encarei, confuso. Fingir o quê? Você sabe, sempre soube que subiu na empresa dormindo com alguém. Agora só estou deixando todos saberem disso. Minha paciência evaporou. Daniel, já mandei você parar de espalhar mentiras. Ele sorriu, cínico. Ah, por favor, você deveria agradecer. Afinal, um de nós dois precisa trabalhar. O celular da minha assistente vibrou e sua expressão mudou ao olhar a tela. Vamos ver as notícias de hoje. O artigo estava estampado no topo da página. Peter Valmont em um encontro secreto com a assistente pessoal de Anthony Price. Ela mordeu o lábio. Isso vai ser um pesadelo para o setor de relações públicas, Daniel Hill. Eu acho que ela devia ser demitida. Minhas mãos se fecharam em punhos. Eileen, o que está acontecendo? O Sr. Price está no escritório? Preciso falar com ele. Sim, mas ele está ocupado. Ela não hesitou antes de bater a porta e entrar. Sr. Price, desculpe interromper. Ele ergueu o olhar da mesa. Alguém na empresa está espalhando boatos sobre minha vida pessoal. O que você faz fora do trabalho não me interessa. Mas se isso prejudicar a imagem da empresa, não terei escolha a não ser encerrar seu contrato. Meu estômago revirou. Sr. Price, eu posso explicar. Ele ergueu a mão, me cortando. É sua responsabilidade lidar com situações como essa. Você tem 24 horas. Engoli em seco. Entendido. Ele olhou para seu assistente. Dê acesso total à senhorita Smith. Qualquer recurso da empresa que ela precisar, ela terá. Sim, senhor. Minutos depois, seguranças entraram no escritório de Daniel. Daniel Thompson? Ele olhou em volta, desconfiado. Sim? Por favor, venha conosco. Para quê? Pedimos sua cooperação. Ele riu, debochado. Vocês não podem fazer nada comigo. Sabem quem é meu tio? Um dos seguranças estreitou os olhos. Você deveria saber disso, Daniel. Assédio não será mais tolerado nessa empresa. Isso é ridículo. Os seguranças ignoraram enquanto o escoltavam para fora. Minha assistente pegou o telefone e discou rapidamente. Olá, aqui é Eileen Smith.
Por favor, alterem o status de trabalho de Daniel Thompson para demitido. Ela fez uma pausa. Ah, e também agendem um treinamento obrigatório sobre assédio sexual. A Pennington Price não tolerará mais esse tipo de comportamento. Os olhos de Price brilharam com um misto de satisfação e aprovação. Bem dito. Ele olhou para mim por um momento antes de falar, num tom mais suave. Obrigado. Ela o encarou, surpresa. Pelo quê? Sei que você mexeu alguns pauzinhos. Sem você, eu não teria conseguido as provas tão rápido. Meu chefe virou-se para seu assistente. Está resolvido? Sim. Ela lidou com isso perfeitamente. Eu sabia que ela conseguiria. Sua voz era calma, quase orgulhosa. Eu confio em você. Minha assistente pareceu hesitar por um momento antes de murmurar. Você nunca confiou em mim assim antes. O silêncio entre nós era espesso. Algo havia mudado. Mais tarde, ela entrou no escritório de Anthony com um envelope. Só preciso que ele assine esses papéis. O assistente olhou para ela com um sorriso. Quantos chefes você já teve que realmente defendem você? Ela sorriu de volta, um brilho diferente nos olhos. Acho que ele é o melhor chefe do mundo. Ela hesitou. E talvez um bom marido também. Eu só observava de longe, sem saber o que dizer ou talvez com medo do que eu realmente queria dizer. Eu respirei fundo antes de entrar na sala, tentando ignorar o nó apertado em minha garganta. A tensão no ar era quase palpável, e eu sabia que aquele encontro não terminaria bem. O som abafado de vozes preenchia o espaço, mas uma em particular me chamou a atenção. Ellen, qualquer coisa que você fizer estará ótimo. A voz dele tinha um peso diferente hoje, algo que eu nunca tinha visto antes. Pisquei algumas vezes, tentando reorganizar meus pensamentos. Ele estava estranho, mais sombrio, mais distante. Tony, o que você quer? Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente cansado. Eu sou seu marido, o homem com quem você se casou há um ano. Podemos conversar? Desculpe, senhor. Só um minuto. Apertei os lábios antes de desligar o celular. O que ele queria agora? Você não tem que sair cedo hoje? Outra voz interrompeu meus pensamentos. Ah, certo. Eu tenho um voo. Preciso ir. Saí apressada, sem olhar para trás. Meu coração batia forte contra o peito. O que Tony estava querendo agora, depois de tudo? Será que era por causa das notícias? Você deveria processar Anthony. A brincadeira foi dita com um tom leve, mas eu só revirei os olhos. Ele é um bom chefe. Paga bem. Agora são chefes, é? Meu amigo zombou. Para com isso. O que aconteceu com suas mãos? Automaticamente escondi os dedos cortados dentro do bolso. Não é nada. Eu já resolvi. Quem fez isso? Desviei o olhar, recusando-me a responder. Ei, sabe aquele cara que eu casei no altar e que depois fugiu? Então, ele quer o divórcio. Provavelmente por causa das notícias. Que notícias? O silêncio que veio depois foi suficiente para me deixar inquieta. Tá, vamos esquecer isso. Quem está pronto para conhecer a grande produtora que vai nos deixar podres de ricos? Rimos juntos, a tensão se dissipando por alguns instantes. Você acha que eles vão me deixar escolher o protagonista? Porque eu tenho muitas ideias, e eu quero ouvir todas. A euforia foi crescendo conforme a noite avançava. Assinamos um contrato enorme. Pela primeira vez em muito tempo, senti como se o mundo estivesse conspirando a meu favor. Meu Deus! Acabamos de fechar um negócio incrível. Finalmente posso pagar as contas do hospital da minha avó. Isso merece um brinde. Com certeza. Antes que eu pudesse erguer meu copo, meu telefone vibrou. Senhorita Smith, meu nome é Samuel. Represento seu marido. Revirei os olhos, exasperada. Oi. Como deve saber, seu casamento com o Sr. Price não possui vida compartilhada. Seria do seu interesse finalizar isso quanto antes. Podemos nos encontrar hoje à noite? Apertei a ponte do nariz. Acho que está na hora de acabar com isso. Então, às 8. Horas depois, quando cheguei ao local do encontro, esperei. Esperei mais do que deveria. Senhorita Smith, já passa das 8. Suspirei. Ainda estou no trabalho. Podemos reagendar? Você está mesmo ocupada ou está evitando o divórcio? Meu estômago revirou. O que eles queriam de mim, afinal? No dia seguinte, fui chamada por uma mulher que trabalhava com a família Price. Podemos conversar? Sobre o quê? Você sabe que o Sr. Price é casado. Sim, eu sei. Então, há pessoas falando sobre a forma como você age perto dele. Isso gerou algumas preocupações. Senti meu sangue ferver. O que exatamente você quer dizer? Apenas um aviso. Acho melhor você sair. Quando ela foi embora, senti que algo estava errado. Muito errado. Ela é jovem e bonita, mas não parece estar tentando seduzir o Sr. Price. Claro que não. Se tivesse tentado, ele já a teria dispensado. Devemos nos livrar dela.
O Sr. Price precisa se casar com Rosie depois do divórcio. Só assim poderemos controlar o grupo Price. Aquelas palavras ecoaram na minha mente. Eles queriam me destruir. No escritório, Anthony Price encarou um homem mais velho. Ainda trabalha para ela? Ela está preocupada com você. Se realmente se preocupasse, me ligaria. Agora me diga, qual é o seu verdadeiro negócio com a minha assistente? O silêncio foi a resposta. Ela quer que eu fique com Rosie, certo? O homem engoliu em seco. Então ela deveria me ajudar a assinar os papéis do divórcio logo. Mas uma coisa eu garanto: se alguém tentar prejudicar Eileen, essa pessoa terá que viver com as consequências. Meu coração disparou quando ouvi isso. No dia seguinte, tomei coragem para falar com Anthony. Podemos conversar? Ele olhou para mim com aquele olhar indecifrável. Claro. Eu não sei por que as pessoas estão criando rumores sobre nós, mas quero deixar algo claro. Eu te respeito. Não tenho sentimentos por você. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Nenhum sentimento? Nem quando peço para você fazer hora extra. Bufei. Você sabe que não é isso que eu quis dizer. Eu sei. Mas você precisa entender que seu nome sempre será associado ao meu. Meu estômago revirou. Você acha que isso vai parar? Ele me olhou nos olhos. Não. Aquela resposta ficou ecoando em minha mente. Talvez eu estivesse enganado o tempo todo. Talvez eu nunca fosse apenas Eileen Smith. Eu sempre seria a mulher ao lado de Anthony Price. O mundo girava ao meu redor enquanto eu tentava manter minha respiração estável. Meu corpo estava tenso, minha mente lutando para se agarrar à realidade. Anthony, cuidado! Minha voz saiu alta e desesperada, ecoando no ambiente. O impacto foi rápido, brutal. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, vi Anthony cambalear para trás, sua expressão contorcendo-se em dor. Hayley, você está bem? Você se machucou? A voz dele estava carregada de preocupação, os olhos vasculhando meu rosto em busca de ferimentos. Eu queria responder, dizer que estava bem, mas meu olhar caiu sobre o líquido escuro que se espalhava pela sua camisa. É venenoso. Dean, precisamos de ajuda. Precisamos de uma equipe médica agora. Dean correu para fora, gritando por socorro. Surpreendente. Não tem ninguém por perto? A frustração na voz de Anthony era evidente. Ele segurou meu braço com mais força, os olhos semicerrados de dor. Então bata em algumas portas e descubra, droga. Nós precisamos de ajuda. Meus dedos tremiam enquanto eu pressionava a ferida. O sangue quente escorria por entre meus dedos e meu coração martelava em meu peito. Deixe-me ver, me deixe ver. Murmurei, tentando manter o controle. Você está bem? Consegue falar? Fale comigo. Me diga algo sobre sua família, sobre o colégio. Os olhos dele começaram a perder o foco e eu senti um desespero crescente. Tudo bem, temos que ir. Você está vindo comigo. Coloque-me no chão. Minhas pernas estão bem, eu posso andar. Não posso deixar você se mover. Isso aumentaria o fluxo sanguíneo e eu não posso deixar você morrer. O silêncio pairou por alguns instantes antes de Anthony soltar uma risada fraca. Só consigo imaginar o que as pessoas pensariam se nos vissem assim. Você realmente está se preocupando com isso agora? Só estou dizendo. Você é casada, eu sou casado. Não um com o outro. Não é profissional. Suspirei, ignorando seu comentário. Se precisar de algo, me avise. Não hesite. Obrigado, Anthony. Descanse. Vou mandar trazer seu jantar mais tarde. Não precisa, eu estou bem. Minha frase foi interrompida pelo som do meu celular vibrando sobre a mesa. Sam, o que foi? Sua esposa está me evitando. Ela até desligou o telefone. Anthony passou a mão pelo rosto, claramente exausto. Obrigado, Sam. Outra pessoa cuidará disso agora. Quem? Dr. Lee. Ele está preocupado com você. Por isso estou aqui. Ele veio até aqui por mim? Sim, e de primeira classe. Agora deixe-me examinar você. Fechei os olhos por um instante, tentando processar tudo. Sua lesão foi tratada. Vai ficar tudo bem. Assenti aliviada. Vai contar a ela como se sente. Minha cabeça se ergueu imediatamente. O que você quer dizer? Você expulsou seu amigo para pegar aquele avião. Tem um segurança fora da porta dela desde que ela voltou. Não me diga que está fazendo tudo isso só porque é um bom chefe. Fiquei em silêncio. Obrigado pela ajuda, doutor. Como quiser. Estarei por aqui a noite toda se precisar de algo. Horas depois, peguei o telefone para ligar para minha avó. Oi, vovó. Como você está? Estou bem, minha querida. Atualmente em uma viagem de negócios no Texas. E você? Está melhor? Sim, estou bem. Sabe, faz tempo que não vejo Tony desde o casamento. Fechei os olhos, me preparando para a conversa que viria.
Algumas pessoas simplesmente não nasceram para o casamento, vovó. São melhores sozinhas. Aileen, se ele não tá te tratando bem, então se divorcie. Meu peito apertou. O quê? Eu só quero te ver feliz, minha querida. Nada mais. Eu te amo. Engoli em seco, forçando um sorriso. Também te amo, vovó. Conto tudo pra você depois. Agora é hora de dormir. Boa noite, meu doce. O peso das palavras dela ficou martelando na minha mente. No dia seguinte, um dos funcionários veio até mim, aflito. Aileen, desculpa pelo que eu disse antes, mas pode falar com o Sr. Price? Ele quer me demitir. Seu pedido de desculpas foi aceito, mas eu não posso mudar a decisão dele. Mas você é a razão para tudo isso. Por favor, me ajude. Antes que eu pudesse responder, Anthony apareceu. Solte-a. Agora. O homem recuou, trêmulo. Por favor, Sr. Price, não me demita. Anthony apenas olhou para ele, impassível. Mais tarde naquela noite, enquanto eu tentava esquecer o caos do dia, uma visita inesperada chegou. Senhorita Smith, sou Michael Donovan. Vou representar seu marido no divórcio. Oh, precisamos que assine os papéis ainda hoje. Certo. Podemos nos encontrar no Splendid Coffee? Ótimo. Estou indo para lá agora. Minutos depois, ele me entregava os documentos. Leia com atenção. Se não tiver dúvidas, assine aqui. Meus olhos correram pela folha e pararam no número. Ele quer me pagar milhões para me divorciar? Tony quer garantir que o divórcio aconteça rapidamente. Respirei fundo. Agradeço, mas diga a ele que não preciso disso. Michael hesitou. Espere um momento. Do outro lado da linha, ouvi a resposta seca. Ela não tem escolha. Engoli a raiva e mantive a voz firme. Não se trata de não querer o divórcio. Eu só não quero o dinheiro. Michael trocou um olhar com a pessoa do telefone antes de desligar. Contanto que ela assine os papéis, não me importa. Meu celular vibrou novamente. Aileen, onde você está? Olhei para os papéis mais uma vez antes de me levantar. Desculpe, mas preciso ir. E com isso, saí pela porta, deixando para trás um turbilhão de perguntas sem resposta. A noite estava fria e a escuridão pesava sobre mim, enquanto eu encarava a tela do celular com um nó na garganta. As palavras piscavam na tela como uma maldição. Eu tive uma emergência familiar. Respirei fundo antes de responder. Você não podia esperar só mais alguns minutos? Não posso. Me desculpe. Minha avó é a pessoa mais importante para mim. Fechei os olhos, tentando conter a frustração. Não havia mais nada a dizer. Ele já tinha feito sua escolha. Antes que eu pudesse processar tudo, meu telefone vibrou de novo. Sr. Price, Aileen sofreu um acidente de carro. As enfermeiras estão cuidando dela agora. O ar saiu dos meus pulmões como um soco. Eu estarei aí em breve. Ao chegar ao hospital, encontrei um homem parado no corredor, observando a sala onde ela estava. Com licença, senhor. Está procurando alguém? Ele se virou para mim com um olhar curioso. Sou o chefe dela. Esse homem lá dentro é o marido dela? Não sei dizer, mas talvez ele cuide bem dela. Não respondi. Apenas entrei no quarto. Aileen sorriu fracamente ao me ver. Estou bem, Lucas. São só alguns cortes e arranhões. Você vai passar a noite aqui, pelo menos. Prometa. Ela hesitou antes de assentir. Eu prometo. Tony, por que você se importa tanto? Ela é só sua assistente pessoal. Meu maxilar travou. Isso não tem nada a ver com ela. Então, por que está tão mal-humorado? Não estou. Lucas riu, mas sua expressão logo se tornou séria. Você ficou um mês no Texas. Não vejo a Aileen há algum tempo. Se importa se eu chamá-la para se juntar a nós? Por que essa insistência com uma mulher casada? Ele deu de ombros, um sorriso presunçoso nos lábios. É um país livre. O marido dela nunca será tão bonito e rico quanto eu. Mais cedo ou mais tarde, ela vai cair nos meus braços. Minha paciência se esgotou. Fique longe da Aileen, estou falando sério. Lucas levantou as mãos em rendição. Tudo bem, tudo bem. Só estava brincando. Mas eu sabia que ele não estava. Mais tarde, Peter apareceu hesitante. Tony, me escute. O que foi? Olha, eu sinto muito, não sei como dizer isso, mas estou te fazendo um favor, cara. Não me decepcione. Do que você está falando? Peter baixou os olhos. Anthony foi traído. Meu estômago revirou. O quê? Não sei os detalhes, mas ele está arrasado. Então você acha que eu deveria ir atrás dele? Não me diga que você vai mesmo. Ou sim. Ele precisa de mim. Mas você ainda não se recuperou totalmente. Além disso, ele é só seu chefe. Eu sei o que é se sentir sozinho em um relacionamento. Peter suspirou. Você não vai ser assistente dele para sempre, Aileen. Eu sei. Mas podemos ir agora? Ele hesitou antes de assentir. Tudo bem. Eu vou com você. Obrigada, Lucas. Ao chegarmos, fui recebida com um sorriso irônico. Sinta Smith?
Quanto tempo? Minha pele se arrepiou. O que você quer? Só estou fazendo um favor a vocês dois. O que quer dizer com isso? Todo mundo sabe que a esposa do Anthony o traiu. Tem muita gente tentando se aproximar dele agora. Engoli em seco. Isso não é da minha conta. Ele riu. Você o vê todos os dias, e ainda assim, ele nunca se fechou para você. O que acha que isso significa? Meu coração disparou. Se está sugerindo o que eu acho que está, pode parar agora. Nunca pensou em Anthony de outra forma? Estou apenas fazendo meu trabalho. Antes que ele pudesse responder, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Peter. Virei-me e encontrei Anthony ali, os olhos cansados e vermelhos. O que você está fazendo aqui? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Sou sua assistente. Estou aqui sempre que precisar. Você chamou Bob para me buscar? Anthony, você está bêbado. Ele riu, mas seus olhos estavam cheios de mágoa. Vá para casa, Eileen. Isso não é problema seu. Eu não vou embora sem você. Ela só está fazendo o trabalho dela. Ele balançou a cabeça, derrotado. Tá bom. O caminho até a casa dele foi silencioso. Você sabe que é alérgico a álcool. Sei. Vou fazer uma sopa para você. Ele não respondeu. Enquanto cortava os legumes, senti seu olhar sobre mim. Sinto muito pelo que aconteceu. Você não precisa entender, mas obrigada. Só coma um pouco, pelo menos. Ele pegou a colher, mas sua mente estava distante. Você quer que eu chame o Dr. Lee? Não, tô bem. A propósito, o acidente. Você se machucou? Não, foram só cortes pequenos. Como você soube? Ele deu um meio sorriso. Eu sei tudo sobre meus funcionários. Bom, eu deveria ir. Fique. Meus olhos se arregalaram. O quê? Não há táxis essa hora da noite. Fique num dos quartos de hóspedes. Certo. Subi as escadas sentindo o peso daquela noite em meus ombros. Na manhã seguinte, uma mulher olhava para mim com surpresa. Sr. Price, você voltou? O quê? Oh, desculpe, achei que você fosse a esposa do Anthony. Não, não. Ele bebeu demais e ficou tarde para ir embora, então dormi no quarto de hóspedes. Você fez sopa para ele? Sim. Ela sorriu. Você sabia que a mãe dele fazia sopa para ele todos os dias quando era pequeno? Ele adorava. Meu coração apertou. Eu não sabia. Você quer um pouco? Só café, por favor. A Anne fez para você esta manhã. Outro funcionário riu. Eles fazem um casal tão fofo. Ei, só estamos trabalhando juntos? Ele apenas riu. Mais tarde, quando entreguei um documento para Anthony, a porta se abriu com força. Tony, uma mulher se jogou nos braços dele. Stella, senti tanto sua falta. Antes que ele pudesse responder, uma voz cortou o ar. Como você tem a audácia de aparecer aqui, sua traidora? O sangue gelou em minhas veias. Stella, peça desculpas agora. Para quem? Sua esposa traidora? Espere, quem é você? Sou Eileen, assistente do Anthony. O rosto dela ficou pálido. Oh, meu Deus! Eu pensei que você fosse minha cunhada. A sala ficou em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, Anthony riu. Fazia muito tempo. Tempo demais, talvez. Mas ali estava ela, sorrindo como se o tempo não tivesse passado, como se ainda fôssemos aquelas crianças inocentes do jardim de infância. Anthony, quanto tempo? Senti tanto a sua falta. As palavras dela ecoaram no salão e eu congelei por um instante. Seu rosto não me era estranho, mas sua presença, inesperada. Faz tanto tempo. Repeti sem realmente saber o que dizer. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Stella apareceu ao meu lado, sempre pronta para dar um espetáculo. Tony, essa é Rosie Harrington. Vocês eram melhores amigos no jardim de infância, lembra? Ela seria sua esposa se não fosse por aquela mulher. Meus olhos endureceram. Se não fosse por aquela mulher, eu seria um homem solteiro e muito feliz agora. Stella Price, acho que já está na hora de você parar de espalhar fofocas sobre a minha vida pessoal. Ou então eu vou ter que... Você vai ter que o quê? Stella ergueu uma sobrancelha, desafiadora. Antes que algo pior acontecesse, Rosie interveio. Por favor, Stella, não discuta com seu irmão por minha causa. Eu sou só uma amiga. Uma amiga que você queria levar para o altar, pensei comigo mesmo. Mas aquilo já estava enterrado há muito tempo. Laura apareceu no meio da confusão, sempre apegada ao seu papel de governanta. Há algo para comer? Estou morrendo de fome, perguntei, tentando mudar de assunto. Eileen apareceu logo em seguida, sempre discreta, sempre com aquele olhar que me analisava sem querer demonstrar. É um prazer conhecê-la, Cinta Harrington. Rosie a analisou por um momento, como se estivesse tentando desvendar algo. Eu tenho algo no rosto? Não, seu rosto bonito apenas agrada aos olhos, se me permite dizer. Me remexi na cadeira, incomodado. Rosie nunca teve vergonha de dizer o que pensava.
Imagino que tenha muitos seguidores no Instagram, Eileen. Ela corou levemente, desviando o olhar. Não, eu não posto muito. Além disso, sou casada. Rosie sorriu, satisfeita. Ótimo, você é esperta. Isso evita problemas. Ela então se inclinou um pouco para a frente, a voz mais baixa e carregada de algo que eu não conseguia decifrar completamente. Contanto que fique longe de Anthony, não terei motivos para me incomodar com você. Eu sabia que Rosie não estava brincando. Ela nunca desistiu do que queria. Mas Aileen apenas sorriu educadamente, como sempre fazia quando alguém tentava ditar sua vida. Não se preocupe, eu sei o meu lugar. Ela se virou e saiu da sala sem olhar para trás. Rosie suspirou pesadamente e voltou a atenção para mim. Desde criança, sempre quis ser sua noiva, Anthony. Rosie, vamos ser realistas. Você e eu não somos certos um para o outro. Acha que nossas famílias fariam negócio juntos se não tivéssemos nada? Quanto mais cedo você aceitar isso, melhor será para todos. Ela franziu a testa, ofendida. Sinto muito, Anthony. Não sei o que eu disse para te irritar. Ela hesitou por um momento. Depois sua expressão se suavizou e sua voz veio carregada de doçura fingida. Se você está falando dos boatos sobre o seu divórcio ser por minha causa, eu juro que não tenho nada a ver com isso. Meus dedos se fecharam em punho. Anthony, você sabe que eu te amo e não tenho medo de que o mundo inteiro saiba disso. Meu estômago revirou. Faz tempo que eu não vejo uma pick-me girl desse nível. Parece que algumas pessoas nunca mudam. Rosie ficou vermelha, mas antes que pudesse dizer algo, apenas sorri friamente. Estou bem ciente de que você não tem nada a ver com meu divórcio, Cynthia Harrington. E, para ser sincero, não dou a mínima para o que as pessoas dizem. Ela piscou, surpresa, e então se virou para Stella. Então ela é sua convidada? Rosie, vamos. O silêncio pairou por um momento depois que ela saiu. Eileen ergueu uma sobrancelha. O que foi? Nada. Ela cruzou os braços. Está sorrindo. Eu fiz isso alto? Ela revirou os olhos, mas não respondeu. Depois de um momento, murmurou. Anthony, eu realmente não sei quem Rosie é, mas essa é sua vida pessoal. Você não precisa me contar nada. Havia algo na voz dela, algo diferente. Vou pro escritório agora. Alguém aqui precisa trabalhar. Eu sabia que ela estava tentando sair da conversa. Só lembre-se do que eu disse. Você diz muitas coisas todos os dias. Suspirei. Você tem sido um membro valioso para Pennington and Price desde o dia em que começou. Não deixe ninguém te tratar como menos do que isso, nem mesmo a família Harrington. Ela me olhou por um longo momento, seu olhar carregado de algo que eu não conseguia entender completamente. Anthony, enquanto estiver trabalhando para mim, Pennington and Price sempre cuidará de você. Ela abriu um pequeno sorriso, mas antes que pudesse dizer algo, um funcionário entrou. Cynthia Smith, sua presença é necessária. Por favor, me acompanhe. Ela franziu a testa. Se Anthony precisasse de mim, ele poderia simplesmente ter me chamado. O homem hesitou. Não é o Sr. Price, é a mãe dele. Eileen se virou para mim, surpresa. Meu coração deu um pequeno salto. Minha mãe nunca chamava ninguém por motivos triviais. Cynthia Smith. A voz elegante e fria soou da entrada da sala. Que prazer conhecê-la finalmente. Eileen se endireitou, respirando fundo, e por algum motivo que eu não conseguia explicar, meu peito apertou. O momento que deveria ser o mais importante da minha vida aconteceu como um borrão. Agora os declaro marido e mulher. As palavras soaram como uma sentença. Eu disse sim sem sequer saber quem ele era. Um completo estranho. Ele se virou para mim com um olhar inexpressivo e estendeu um cartão dourado. Aqui está meu cartão. Use o quanto quiser, não há limite. Balancei a cabeça em negação, tentando encontrar sentido naquilo. Não preciso disso. Estarei no escritório do Reino Unido por um ano. Até a próxima vez que eu voltar. Ah, tudo bem. Obrigada. De nada. Tenha um bom dia. Ele se afastou como se nada tivesse acontecido. Como se nosso casamento fosse apenas um contrato assinado e arquivado. Eu apertei os lábios, sentindo uma pontada de algo que não conseguia nomear. Peguei o telefone e disquei. Vovó, o casamento acabou. Nos demos. Bem, ela suspirou aliviada. Tony é um bom homem, querida. Cynthia me prometeu que a família dele te tratará bem. Eu só queria ver você casada com alguém de confiança antes de partir. Fechei os olhos, segurando as lágrimas. Eu sei, vovó. O tempo passou mais rápido do que imaginei. Um ano depois, aquele casamento esquecido voltaria para me assombrar. Por que todo mundo está tão nervoso hoje? Perguntei no escritório, observando a movimentação em comum. Você ainda não sabe. O Sr. Price está voltando hoje.
Lembre-se de chamá-lo de Sr. Price. Revirei os olhos. Outro chefe arrogante. Minutos depois, a sala ficou em silêncio absoluto quando ele entrou. Eu congelei. Aquele rosto. O homem que eu chamei de marido uma vez estava ali parado à minha frente, olhando diretamente para mim. Eileen Smith. Ele repetiu meu nome devagar, como se o provasse na boca. Engoli em seco. Sim, Sr. Price. Você será minha nova assistente pessoal. Começando amanhã. O mundo girou. Naquela noite recebi uma ligação inesperada. Ei, é o Tony. Tony? Quem? Minha esposa nem sequer lembra meu nome. O silêncio se arrastou. Você ligou para o número errado. Desliguei, tentando ignorar a sensação estranha que aquilo me causou. No dia seguinte, ouvi um comentário de um colega. O Sr. Price não parece estar de bom humor. Será que teve problemas com a Sr. Price ontem? O sangue fugiu do meu rosto. Meu chefe, meu marido e eu. A suposta Sr. Price. No escritório, um colega tentou me humilhar, insinuando que eu só consegui um emprego por razões que não deviam ser ditas em voz alta. Antes que eu pudesse reagir, Tony se levantou. Peça desculpas a ela. Agora, o homem riu. Está falando sério? Você quer que eu peça desculpas para essa? Está demitido. O quê? Eu não aceito que ninguém desrespeite meus funcionários. Meu coração disparou. Sr. Price. Me chame de Anthony. Anthony. No dia seguinte, ele se aproximou. Como está? Estou bem, sou Anthony. Ele sorriu. Pela primeira vez parecia humano. Hoje, você está liberada mais cedo. Vá descansar. Naquela noite, ele me ligou de novo. Reservei um restaurante para nós. O quê? Vou jantar com minha esposa. O silêncio se instalou entre nós. Eu deveria recusar, mas pela primeira vez quis dizer sim. A sorte dele foi não ter perdido as duas mãos. Os boatos eram verdadeiros, então. Ele realmente tinha conexões com a máfia. Oi, Lei. Me virei, sobressaltada. Ele estava ali, parado, me observando com aquela intensidade que sempre me deixava desconfortável. Se eu te assustei. Balancei a cabeça. Não, senhor. Tô bem. Tem certeza? Hesitei. Eu sabia o que diziam dele. Que era um homem perigoso, que estava envolvido em negócios escusos. Mas eu não enxergava isso nele. Eu só via alguém que protegia os seus. Não importa o que falem sobre você. Eu só acredito no que vejo. Você é bom com a sua família, é justo com seus funcionários e me protegeu como ninguém jamais fez antes. Então, não, eu não tenho motivo para ter medo de você. Ele me encarou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar se minhas palavras eram sinceras. Eu sequer consegui ver Eileen esse ano. Engoli em seco. Por que você fugiu para a Inglaterra logo depois de trocar os votos com ela? Ele piscou, confuso. O quê? Como você disse que ela se chama? Eileen Smith. O silêncio dele foi quase ensurdecedor. Você nem sabe o nome da sua própria esposa? Ele repetiu o nome dela em voz baixa, como se só agora se desse conta do que tinha feito. Eileen. Eileen Smith. Eu sabia que ele estava se arrependendo. Mas será que já não era tarde demais? Não se preocupe, vovó. Vou encontrá-la hoje à noite. Trago Eileen para você depois do jantar. Eu só preciso que você verifique se o carro está trancado, tá? Sim, sim. E eu tô fazendo o jantar. Ok, já volto. Quando retornei, algo estava errado. Isso foi rápido. Quem é você? A Eileen Smith está aqui? O quê? Quem quer saber? Uma voz veio de dentro do apartamento. Amor, quem é? A respiração parou no meu peito. O homem que abriu a porta olhou para trás e depois para mim, como se desafiasse minha presença ali. Vocês dois estão juntos? Isso não é da sua conta, esquisitão. Agora saia daqui antes que eu chame a polícia. A porta se fechou na minha cara. Eu fiquei parado, tentando processar. A mulher que eu casei não apenas não me reconhecia, mas estava com outro homem. E o que aconteceu? Ela está com outro. Como assim com outro? Eileen não é esse tipo de garota. Eu vi com meus próprios olhos. Eu liguei para ela assim que cheguei e ouvi a voz de um homem ao fundo. Precisei ir até lá, e eles estavam juntos. Deve ter um engano. Não tem. E o que vai fazer agora? O silêncio pesou. Vou pedir o divórcio. Tem certeza? Sim, está na hora de acabar com isso. Você sabe que a imprensa vai cair matando, né? Mas quero isso resolvido antes que a história vaze. Ok, vou preparar os papéis. A noite foi longa e cheia de copos vazios. Ele está completamente bêbado. A voz do outro lado da linha me disse: Você pode vir buscá-lo? Quando cheguei ao bar, ele estava jogado em uma cadeira, os olhos pesados, a respiração lenta. Senta aqui, falei, segurando seus ombros. Você está pegando fogo. Vou chamar um médico. Não, precisa. Anthony, você sabe que não pode beber. Ele riu, mas sem humor. Não importa. Ela me traiu.
Fechei os olhos, sentindo um peso no peito. Vem, vou te levar para casa. A manhã seguinte foi um borrão. Os papéis do divórcio estavam prontos. Não terá que pagar pensão, já que nunca moraram juntos. Ótimo. Mas, o quê? Vai oferecer a ela 5 milhões de dólares para que ela mesma inicie o divórcio. Ele respirou fundo. Certo. Entre em contato com ela amanhã. Horas depois, ouvi um barulho no escritório. Anthony, ele estava sentado no chão, o olhar perdido na escuridão. Você está bem? Eu não consigo lidar com o escuro. Fui até ele, me abaixando ao seu lado. Ei, sou eu. Ele me olhou, os olhos confusos. Você está bem agora? Eu pensei que tinha mandado você parar de me chamar assim. Está bravo comigo? Ele riu, um som vazio. Não, eu estou bem. Mas não estava. Eu sabia disso. Você precisa descansar. Vou ficar bem. Tem certeza? Ele assentiu. E sobre o relatório da indústria? Ele me olhou com cansaço. Está ótimo. Ah, e o quê? Hoje à noite você vai me acompanhar à festa em Valmont. Quer que eu prepare algo? Ele me avaliou dos pés à cabeça. Você não vai assim, né? Suspirei, sabendo que minha noite estava longe de terminar. Na festa, todos estavam bebendo. O que estamos tomando? Cerveja, vinho, uísque? Alguém riu. O Anthony está bebendo? Interrompi antes que ele pudesse responder. Não, ele não vai beber hoje. O médico pediu para que eu vigiasse ele. Olhares curiosos se voltaram para mim. Ah, é? Então ela manda em você agora, Anthony? Ele me olhou. Acho que sim. Foi a primeira vez naquela noite que vi um pequeno sorriso sincero em seu rosto. A noite estava quente, mas dentro da sala iluminada pelas luzes do lustre de cristal, o ar parecia pesado, carregado de tensão e expectativa. Eu observava os copos se acumulando sobre a mesa enquanto risadas e vozes misturavam-se ao som ambiente. Eu não vou beber essa noite, anunciei, apoiando-me na cadeira. Certo, então vamos fazer outra coisa. Alguém sugeriu. Que tal um jogo? Outro respondeu. Quem perder tem que cumprir um desafio ou responder uma verdade. Ótima ideia. A empolgação na sala aumentou. Rodamos a garrafa sobre a mesa e o primeiro desafio foi lançado. Verdade ou desafio? Verdade. Você ainda está solteira? Houve um breve silêncio antes da resposta. Primeiro, isso são 2 perguntas. Segundo, sou casada. O clima ficou mais tenso. Meus olhos pousaram sobre a jogadora, que desviou o olhar desconfortável. Ok, vamos para outra rodada. A garrafa girou novamente e dessa vez apontou para mim. Anthony, você não perdeu nenhuma vez hoje. Como você trapaceou? Sorri de canto. Não é trapaça, é habilidade. Certo, senhor sem trapaça, uma verdade para você. Você já traiu sua esposa? O ar pareceu congelar por um instante. Me levantei, empurrando a cadeira para trás. Anthony, você está indo embora? Você realmente sabe como estragar o clima, Peter. O riso desconfortável de alguns participantes foi abafado pelo som da minha saída. Ei, você está bem? Estou. Só bebi um pouco. Eu vi. Você sabe que não deveria. Eu fiz isso por você, suspirei, cansado. Isso não fazia parte do contrato. Ela cruzou os braços. Primeira regra de festas corporativas, saiba quando dizer não. Ri, sem humor. Poderia ter me dito isso antes. Quer que eu te leve para casa? Não precisa. Lucas me leva. Ela hesitou, olhando para a mesa cheia de presentes. O que quer que eu faça com tudo isso? Observei os embrulhos com uma indiferença amarga. São presentes para sua esposa? Não são. Meu maxilar travou. Faça o que quiser com eles. Venda, doe, jogue fora. Eu não me importo. Ela ficou em silêncio por um momento antes de murmurar. Aconteceu alguma coisa? Virei de costas. Apenas faça seu trabalho. E nunca mais mencione ela na minha frente. Anthony, estamos indo para a mansão agora? Sim, o carro já chegou? Está esperando lá fora. Saímos sem trocar mais palavras. No caminho, minha assistente verificava algumas mensagens no celular. Ah, esqueci de te contar. Uma produtora quer comprar os direitos do nosso mangá. Meu olhar desviou do vidro da janela. Não, sim. Eles querem transformar em série de TV. Vamos viajar na sexta-feira à noite para fechar o contrato. Ela estava radiante, mas minha mente estava em outro lugar. Vamos ficar milionários, Anthony. Ela riu, mas eu não consegui retribuir. A manhã seguinte começou de forma caótica. Meu Deus, me desculpe. Você está bem? Minha assistente tentava me ajudar a levantar, mas me afastei, irritado. Tire as mãos de mim. Não precisa fingir, eu a encarei, confuso. Fingir o quê? Você sabe, sempre soube que subiu na empresa dormindo com alguém. Agora só estou deixando todos saberem disso. Minha paciência evaporou. Daniel, já mandei você parar de espalhar mentiras. Ele sorriu, cínico. Ah, por favor, você deveria agradecer. Afinal, um de nós dois precisa trabalhar.
O celular da minha assistente vibrou e sua expressão mudou ao olhar a tela. Vamos ver as notícias de hoje. O artigo estava estampado no topo da página. Peter Valmont em um encontro secreto com a assistente pessoal de Anthony Price. Ela mordeu o lábio. Isso vai ser um pesadelo para o setor de relações públicas, Daniel Hill. Eu acho que ela devia ser demitida. Minhas mãos se fecharam em punhos. Eileen, o que está acontecendo? O Sr. Price está no escritório? Preciso falar com ele. Sim, mas ele está ocupado. Ela não hesitou antes de bater a porta e entrar. Sr. Price, desculpe interromper. Ele ergueu o olhar da mesa. Alguém na empresa está espalhando boatos sobre minha vida pessoal. O que você faz fora do trabalho não me interessa. Mas se isso prejudicar a imagem da empresa, não terei escolha a não ser encerrar seu contrato. Meu estômago revirou. Sr. Price, eu posso explicar. Ele ergueu a mão, me cortando. É sua responsabilidade lidar com situações como essa. Você tem 24 horas. Engoli em seco. Entendido. Ele olhou para seu assistente. Dê acesso total à senhorita Smith. Qualquer recurso da empresa que ela precisar, ela terá. Sim, senhor. Minutos depois, seguranças entraram no escritório de Daniel. Daniel Thompson? Ele olhou em volta, desconfiado. Sim? Por favor, venha conosco. Para quê? Pedimos sua cooperação. Ele riu, debochado. Vocês não podem fazer nada comigo. Sabem quem é meu tio? Um dos seguranças estreitou os olhos. Você deveria saber disso, Daniel. Assédio não será mais tolerado nessa empresa. Isso é ridículo. Os seguranças ignoraram enquanto o escoltavam para fora. Minha assistente pegou o telefone e discou rapidamente. Olá, aqui é Eileen Smith. Por favor, alterem o status de trabalho de Daniel Thompson para demitido. Ela fez uma pausa. Ah, e também agendem um treinamento obrigatório sobre assédio sexual. A Pennington Price não tolerará mais esse tipo de comportamento. Os olhos de Price brilharam com um misto de satisfação e aprovação. Bendito! Ele olhou para mim por um momento antes de falar, num tom mais suave. Obrigado. Ela o encarou, surpresa. Pelo quê? Sei que você mexeu alguns pauzinhos. Sem você, eu não teria conseguido as provas tão rápido. Meu chefe virou-se para seu assistente. Está resolvido? Sim. Ela lidou com isso perfeitamente. Eu sabia que ela conseguiria. Sua voz era calma, quase orgulhosa. Eu confio em você. Minha assistente pareceu hesitar por um momento antes de murmurar. Você nunca confiou em mim assim antes. O silêncio entre nós era espesso. Algo havia mudado. Mais tarde, ela entrou no escritório de Anthony com um envelope. Só preciso que ele assine esses papéis. O assistente olhou para ela com um sorriso. Quantos chefes você já teve que realmente defendem você? Ela sorriu de volta, um brilho diferente nos olhos. Acho que ele é o melhor chefe do mundo. Ela hesitou. E talvez um bom marido também. Eu só observava de longe, sem saber o que dizer ou talvez com medo do que eu realmente queria dizer. Eu respirei fundo antes de entrar na sala, tentando ignorar o nó apertado em minha garganta. A tensão no ar era quase palpável, e eu sabia que aquele encontro não terminaria bem. O som abafado de vozes preenchia o espaço, mas uma em particular me chamou a atenção. Ellen, qualquer coisa que você fizer estará ótimo. A voz dele tinha um peso diferente hoje, algo que eu nunca tinha visto antes. Pisquei algumas vezes, tentando reorganizar meus pensamentos. Ele estava estranho, mais sombrio, mais distante. Tony, o que você quer? Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente cansado. Eu sou seu marido, o homem com quem você se casou há um ano. Podemos conversar? Desculpe, senhor. Só um minuto. Apertei os lábios antes de desligar o celular. O que ele queria agora? Você não tem que sair cedo hoje? Outra voz interrompeu meus pensamentos. Ah, certo. Eu tenho um voo. Preciso ir. Saí apressada, sem olhar para trás. Meu coração batia forte contra o peito. O que Tony estava querendo agora, depois de tudo? Será que era por causa das notícias? Você deveria processar Anthony. A brincadeira foi dita com um tom leve, mas eu só revirei os olhos. Ele é um bom chefe. Paga bem. Agora são chefes, é? Meu amigo zombou. Para com isso. O que aconteceu com suas mãos? Automaticamente escondi os dedos cortados dentro do bolso. Não é nada. Eu já resolvi. Quem fez isso? Desviei o olhar, recusando-me a responder. Ei, sabe aquele cara que eu casei no altar e que depois fugiu? Então, ele quer o divórcio. Provavelmente por causa das notícias. Que notícias? O silêncio que veio depois foi suficiente para me deixar inquieta. Tá, vamos esquecer isso. Quem está pronto para conhecer a grande produtora que vai nos deixar podres de ricos?
Rimos juntos, a tensão se dissipando por alguns instantes. Você acha que eles vão me deixar escolher o protagonista? Porque eu tenho muitas ideias, e eu quero ouvir todas. A euforia foi crescendo conforme a noite avançava. Assinamos um contrato enorme. Pela primeira vez em muito tempo, senti como se o mundo estivesse conspirando a meu favor. Meu Deus! Acabamos de fechar um negócio incrível. Finalmente posso pagar as contas do hospital da minha avó. Isso merece um brinde. Com certeza. Antes que eu pudesse erguer meu copo, meu telefone vibrou. Senhorita Smith, meu nome é Samuel. Represento seu marido. Revirei os olhos, exasperada. Oi. Como deve saber, seu casamento com o Sr. Price não possui vida compartilhada. Seria do seu interesse finalizar isso quanto antes. Podemos nos encontrar hoje à noite? Apertei a ponte do nariz. Acho que está na hora de acabar com isso. Então, às 8. Horas depois, quando cheguei ao local do encontro, esperei. Esperei mais do que deveria. Senhorita Smith, já passa das 8. Suspirei. Ainda estou no trabalho. Podemos reagendar? Você está mesmo ocupada ou está evitando o divórcio? Meu estômago revirou. O que eles queriam de mim, afinal? No dia seguinte, fui chamada por uma mulher que trabalhava com a família Price. Podemos conversar? Sobre o quê? Você sabe que o Sr. Price é casado. Sim, eu sei. Então, há pessoas falando sobre a forma como você age perto dele. Isso gerou algumas preocupações. Senti meu sangue ferver. O que exatamente você quer dizer? Apenas um aviso. Acho melhor você sair. Quando ela foi embora, senti que algo estava errado. Muito errado. Ela é jovem e bonita, mas não parece estar tentando seduzir o Sr. Price. Claro que não. Se tivesse tentado, ele já a teria dispensado. Devemos nos livrar dela. O Sr. Price precisa se casar com Rosie depois do divórcio. Só assim poderemos controlar o grupo Price. Aquelas palavras ecoaram na minha mente. Eles queriam me destruir. No escritório, Anthony Price encarou um homem mais velho. Ainda trabalha para ela? Ela está preocupada com você. Se realmente se preocupasse, me ligaria. Agora me diga, qual é o seu verdadeiro negócio com a minha assistente? O silêncio foi a resposta. Ela quer que eu fique com Rosie, certo? O homem engoliu em seco. Então ela deveria me ajudar a assinar os papéis do divórcio logo. Mas uma coisa eu garanto: se alguém tentar prejudicar Eileen, essa pessoa terá que viver com as consequências. Meu coração disparou quando ouvi isso. No dia seguinte, tomei coragem para falar com Anthony. Podemos conversar? Ele olhou para mim com aquele olhar indecifrável. Claro. Eu não sei por que as pessoas estão criando rumores sobre nós, mas quero deixar algo claro. Eu te respeito. Não tenho sentimentos por você. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Nenhum sentimento? Nem quando peço para você fazer hora extra. Bufei. Você sabe que não é isso que eu quis dizer. Eu sei. Mas você precisa entender que seu nome sempre será associado ao meu. Meu estômago revirou. Você acha que isso vai parar? Ele me olhou nos olhos. Não. Aquela resposta ficou ecoando em minha mente. Talvez eu estivesse enganado o tempo todo. Talvez eu nunca fosse apenas Eileen Smith. Eu sempre seria a mulher ao lado de Anthony Price. O mundo girava ao meu redor enquanto eu tentava manter minha respiração estável. Meu corpo estava tenso, minha mente lutando para se agarrar à realidade. Anthony, cuidado! Minha voz saiu alta e desesperada, ecoando no ambiente. O impacto foi rápido, brutal. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, vi Anthony cambalear para trás, sua expressão contorcendo-se em dor. Hayley, você está bem? Você se machucou? A voz dele estava carregada de preocupação, os olhos vasculhando meu rosto em busca de ferimentos. Eu queria responder, dizer que estava bem, mas meu olhar caiu sobre o líquido escuro que se espalhava pela sua camisa. É venenoso. Dean, precisamos de ajuda. Precisamos de uma equipe médica agora. Dean correu para fora, gritando por socorro. Surpreendente. Não tem ninguém por perto? A frustração na voz de Anthony era evidente. Ele segurou meu braço com mais força, os olhos semicerrados de dor. Então bata em algumas portas e descubra, droga. Nós precisamos de ajuda. Meus dedos tremiam enquanto eu pressionava a ferida. O sangue quente escorria por entre meus dedos e meu coração martelava em meu peito. Deixe-me ver, me deixe ver. Murmurei, tentando manter o controle. Você está bem? Consegue falar? Fale comigo. Me diga algo sobre sua família, sobre o colégio. Os olhos dele começaram a perder o foco e eu senti um desespero crescente. Tudo bem, temos que ir. Você está vindo comigo. Coloque-me no chão. Minhas pernas estão bem, eu posso andar. Não posso deixar você se mover.
Isso aumentaria o fluxo sanguíneo e eu não posso deixar você morrer. O silêncio pairou por alguns instantes antes de Anthony soltar uma risada fraca. Só consigo imaginar o que as pessoas pensariam se nos vissem assim. Você realmente está se preocupando com isso agora? Só estou dizendo. Você é casada, eu sou casado. Não um com o outro. Não é profissional. Suspirei, ignorando seu comentário. Se precisar de algo, me avise. Não hesite. Obrigado, Anthony. Descanse. Vou mandar trazer seu jantar mais tarde. Não precisa, eu estou bem. Minha frase foi interrompida pelo som do meu celular vibrando sobre a mesa. Sam, o que foi? Sua esposa está me evitando. Ela até desligou o telefone. Anthony passou a mão pelo rosto, claramente exausto. Obrigado, Sam. Outra pessoa cuidará disso agora. Quem? Dr. Lee. Ele está preocupado com você. Por isso estou aqui. Ele veio até aqui por mim? Sim, e de primeira classe. Agora deixe-me examinar você. Fechei os olhos por um instante, tentando processar tudo. Sua lesão foi tratada. Vai ficar tudo bem. Assenti aliviada. Vai contar a ela como se sente. Minha cabeça se ergueu imediatamente. O que você quer dizer? Você expulsou seu amigo para pegar aquele avião. Tem um segurança fora da porta dela desde que ela voltou. Não me diga que está fazendo tudo isso só porque é um bom chefe. Fiquei em silêncio. Obrigado pela ajuda, doutor. Como quiser. Estarei por aqui a noite toda se precisar de algo. Horas depois, peguei o telefone para ligar para minha avó. Oi, vovó. Como você está? Estou bem, minha querida. Atualmente numa viagem de negócios no Texas. E você? Está melhor? Sim, estou bem. Sabe, faz tempo que não vejo Tony desde o casamento. Fechei os olhos, me preparando para a conversa que viria. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para o casamento, vovó. São melhores sozinhas. Eileen, se ele não tá te tratando bem, então se divorcie. Meu peito apertou. O quê? Eu só quero te ver feliz, minha querida. Nada mais. Eu te amo. Engoli em seco, forçando um sorriso. Também te amo, vovó. Conto tudo pra você depois. Agora é hora de dormir. Boa noite, meu doce. O peso das palavras dela ficou martelando na minha mente. No dia seguinte, um dos funcionários veio até mim, aflito. Eileen, desculpa pelo que eu disse antes, mas pode falar com o Sr. Price? Ele quer me demitir. Seu pedido de desculpas foi aceito, mas eu não posso mudar a decisão dele. Mas você é a razão para tudo isso. Por favor, me ajude. Antes que eu pudesse responder, Anthony apareceu. Solte-a. Agora. O homem recuou, trêmulo. Por favor, Sr. Price, não me demita. Anthony apenas olhou para ele, impassível. Mais tarde naquela noite, enquanto eu tentava esquecer o caos do dia, uma visita inesperada chegou. Senhorita Smith, sou Michael Donovan. Vou representar seu marido no divórcio. Oh, precisamos que assine os papéis ainda hoje. Certo. Podemos nos encontrar no Splendid Coffee? Ótimo. Estou indo para lá agora. Minutos depois, ele me entregava os documentos. Leia com atenção. Se não tiver dúvidas, assine aqui. Meus olhos correram pela folha e pararam no número. Ele quer me pagar milhões para me divorciar? Tony quer garantir que o divórcio aconteça rapidamente. Respirei fundo. Agradeço, mas diga a ele que não preciso disso. Michael hesitou. Espere um momento. Do outro lado da linha, ouvi a resposta seca. Ela não tem escolha. Engoli a raiva e mantive a voz firme. Não se trata de não querer o divórcio. Eu só não quero o dinheiro. Michael trocou um olhar com a pessoa do telefone antes de desligar. Contanto que ela assine os papéis, não me importa. Meu celular vibrou novamente. Eileen, onde você está? Olhei para os papéis mais uma vez antes de me levantar. Desculpe, mas preciso ir. E com isso, saí pela porta, deixando para trás um turbilhão de perguntas sem resposta. A noite estava fria e a escuridão pesava sobre mim, enquanto eu encarava a tela do celular com um nó na garganta. As palavras piscavam na tela como uma maldição. Eu tive uma emergência familiar. Respirei fundo antes de responder. Você não podia esperar só mais alguns minutos? Não posso. Me desculpe. Minha avó é a pessoa mais importante para mim. Fechei os olhos, tentando conter a frustração. Não havia mais nada a dizer. Ele já tinha feito sua escolha. Antes que eu pudesse processar tudo, meu telefone vibrou de novo. Sr. Price, Eileen sofreu um acidente de carro. As enfermeiras estão cuidando dela agora. O ar saiu dos meus pulmões como um soco. Eu estarei aí em breve. Ao chegar ao hospital, encontrei um homem parado no corredor, observando a sala onde ela estava. Com licença, senhor. Está procurando alguém? Ele se virou para mim com um olhar curioso. Sou o chefe dela. Esse homem lá dentro é o marido dela? Não sei dizer, mas talvez ele cuide bem dela.
Não respondi. Apenas entrei no quarto. Aileen sorriu fracamente ao me ver. Estou bem, Lucas. São só alguns cortes e arranhões. Você vai passar a noite aqui, pelo menos. Prometa. Ela hesitou antes de assentir. Eu prometo. Tony, por que você se importa tanto? Ela é só sua assistente pessoal. Meu maxilar travou. Isso não tem nada a ver com ela. Então, por que está tão mal-humorado? Não estou. Lucas riu, mas sua expressão logo se tornou séria. Você ficou um mês no Texas. Não vejo a Aileen há algum tempo. Se importa se eu chamá-la para se juntar a nós? Por que essa insistência com uma mulher casada? Ele deu de ombros, um sorriso presunçoso nos lábios. É um país livre. O marido dela nunca será tão bonito e rico quanto eu. Mais cedo ou mais tarde, ela vai cair nos meus braços. Minha paciência se esgotou. Fique longe da Aileen, estou falando sério. Lucas levantou as mãos em rendição. Tudo bem, tudo bem. Só estava brincando. Mas eu sabia que ele não estava. Mais tarde, Peter apareceu hesitante. Tony, me escute. O que foi? Olha, eu sinto muito, não sei como dizer isso, mas estou te fazendo um favor, cara. Não me decepcione. Do que você está falando? Peter baixou os olhos. Anthony foi traído. Meu estômago revirou. O quê? Não sei os detalhes, mas ele está arrasado. Então você acha que eu deveria ir atrás dele? Não me diga que você vai mesmo. Vou sim. Ele precisa de mim. Mas você ainda não se recuperou totalmente. Além disso, ele é só seu chefe. Eu sei o que é se sentir sozinho em um relacionamento. Peter suspirou. Você não vai ser assistente dele para sempre, Aileen. Eu sei. Mas podemos ir agora? Ele hesitou antes de assentir. Tudo bem. Eu vou com você. Obrigada, Lucas. Ao chegarmos, fui recebida com um sorriso irônico. Cynthia Smith? Quanto tempo? Minha pele se arrepiou. O que você quer? Só estou fazendo um favor a vocês dois. O que quer dizer com isso? Todo mundo sabe que a esposa do Anthony o traiu. Tem muita gente tentando se aproximar dele agora. Engoli em seco. Isso não é da minha conta. Ele riu. Você o vê todos os dias. E ainda assim, ele nunca se fechou para você. O que acha que isso significa? Meu coração disparou. Se está sugerindo o que eu acho que está, pode parar agora. Nunca pensou em Anthony de outra forma? Estou apenas fazendo meu trabalho. Antes que ele pudesse responder, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Peter. Virei-me e encontrei Anthony ali, os olhos cansados e vermelhos. O que você está fazendo aqui? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Sou sua assistente. Estou aqui sempre que precisar. Você chamou Bob para me buscar? Anthony, você está bêbado. Ele riu, mas seus olhos estavam cheios de mágoa. Vá para casa, Aileen. Isso não é problema seu. Eu não vou embora sem você. Ela só está fazendo o trabalho dela. Ele balançou a cabeça, derrotado. Tá bom. O caminho até a casa dele foi silencioso. Você sabe que é alérgico a álcool. Sei. Vou fazer uma sopa para você. Ele não respondeu. Enquanto cortava os legumes, senti seu olhar sobre mim. Sinto muito pelo que aconteceu. Você não precisa entender, mas obrigada. Só coma um pouco, pelo menos. Ele pegou a colher, mas sua mente estava distante. Você quer que eu chame o Dr. Lee? Não, tô bem. A propósito, o acidente. Você se machucou? Não. Foram só cortes pequenos. Como você soube? Ele deu um meio sorriso. Eu sei tudo sobre meus funcionários. Bom, eu deveria ir. Fique. Meus olhos se arregalaram. O quê? Não há táxis essa hora da noite. Fique num dos quartos de hóspedes. Certo. Subi as escadas sentindo o peso daquela noite em meus ombros. Na manhã seguinte, uma mulher olhava para mim com surpresa. Sr. Price, você voltou? O quê? Oh, desculpe, achei que você fosse a esposa do Anthony. Não, não. Ele bebeu demais e ficou tarde para ir embora, então dormi no quarto de hóspedes. Você fez sopa para ele? Sim. Ela sorriu. Você sabia que a mãe dele fazia sopa para ele todos os dias quando era pequeno? Ele adorava. Meu coração apertou. Eu não sabia. Você quer um pouco? Só café, por favor. A Anne fez para você esta manhã. Outro funcionário riu. Eles fazem um casal tão fofo. Ei, só estamos trabalhando juntos? Ele apenas riu. Mais tarde, quando entreguei um documento para Anthony, a porta se abriu com força. Tony, uma mulher se jogou nos braços dele. Stella, senti tanto sua falta. Antes que ele pudesse responder, uma voz cortou o ar. Como você tem a audácia de aparecer aqui, sua traidora? O sangue gelou em minhas veias. Stella, peça desculpas agora. Para quem? Sua esposa traidora? Espere, quem é você? Sou Aileen, assistente do Anthony. O rosto dela ficou pálido. Oh, meu Deus! Eu pensei que você fosse minha cunhada. A sala ficou em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, Anthony riu. Fazia muito tempo. Tempo demais, talvez.
Mas ali estava ela, sorrindo como se o tempo não tivesse passado, como se ainda fôssemos aquelas crianças inocentes do jardim de infância. Anthony, quanto tempo? Senti tanto a sua falta. As palavras dela ecoaram no salão e eu congelei por um instante. Seu rosto não me era estranho, mas sua presença, inesperada. Faz tanto tempo. Repeti sem realmente saber o que dizer. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Stella apareceu ao meu lado, sempre pronta para dar um espetáculo. Tony, essa é Rosie Harrington. Vocês eram melhores amigos no jardim de infância, lembra? Ela seria sua esposa se não fosse por aquela mulher. Meus olhos endureceram. Se não fosse por aquela mulher, eu seria um homem solteiro e muito feliz agora. Stella Price, acho que já está na hora de você parar de espalhar fofocas sobre a minha vida pessoal. Ou então eu vou ter que... Você vai ter que o quê? Stella ergueu uma sobrancelha, desafiadora. Antes que algo pior acontecesse, Rose interveio. Por favor, Stella, não discuta com seu irmão por minha causa. Eu sou só uma amiga. Uma amiga que você queria levar para o altar, pensei comigo mesmo. Mas aquilo já estava enterrado há muito tempo. Laura apareceu no meio da confusão, sempre apegada ao seu papel de governanta. Há algo para comer? Estou morrendo de fome, perguntei, tentando mudar de assunto. Aileen apareceu logo em seguida, sempre discreta, sempre com aquele olhar que me analisava sem querer demonstrar. É um prazer conhecê-la, Cynthia Harrington. Rosie a analisou por um momento, como se estivesse tentando desvendar algo. Eu tenho algo no rosto? Não, seu rosto bonito apenas agrada aos olhos, se me permite dizer. Me remexi na cadeira, incomodado. Rosie nunca teve vergonha de dizer o que pensava. Imagino que tenha muitos seguidores no Instagram, Aileen. Ela corou levemente, desviando o olhar. Não, eu não posto muito. Além disso, sou casada. Rosie sorriu, satisfeita. Ótimo, você é esperta. Isso evita problemas. Ela então se inclinou um pouco para a frente, a voz mais baixa e carregada de algo que eu não conseguia decifrar completamente. Contanto que fique longe de Anthony, não terei motivos para me incomodar com você. Eu sabia que Rosie não estava brincando. Ela nunca desistiu do que queria. Mas Aileen apenas sorriu educadamente, como sempre fazia quando alguém tentava ditar sua vida. Não se preocupe, eu sei o meu lugar. Ela se virou e saiu da sala sem olhar para trás. Rosie suspirou pesadamente e voltou a atenção para mim. Desde criança, sempre quis ser sua noiva, Anthony. Rosie, vamos ser realistas. Você e eu não somos certos um para o outro. Acha que nossas famílias fariam negócios juntos se não tivéssemos nada? Quanto mais cedo você aceitar isso, melhor será para todos. Ela franziu a testa, ofendida. Sinto muito, Anthony. Não sei o que eu disse para te irritar. Ela hesitou por um momento. Depois, sua expressão se suavizou e sua voz veio carregada de doçura fingida. Se você está falando dos boatos sobre o seu divórcio ser por minha causa, eu juro que não tenho nada a ver com isso. Meus dedos se fecharam em punho. Anthony, você sabe que eu te amo e não tenho medo de que o mundo inteiro saiba disso. Meu estômago revirou. Faz tempo que eu não vejo uma pick-me girl desse nível. Parece que algumas pessoas nunca mudam. Rosie ficou vermelha, mas antes que pudesse dizer algo, apenas sorri friamente. Estou bem ciente de que você não tem nada a ver com meu divórcio, Cynthia Harrington. E, para ser sincero, não dou a mínima para o que as pessoas dizem. Ela piscou, surpresa, e então se virou para Stella. Então ela é sua convidada? Rosie, vamos. O silêncio pairou por um momento depois que ela saiu. Aileen ergueu uma sobrancelha. O que foi? Nada. Ela cruzou os braços. Está sorrindo. Eu fiz isso alto? Ela revirou os olhos, mas não respondeu. Depois de um momento, murmurou. Anthony, eu realmente não sei quem Rosie é, mas essa é sua vida pessoal. Você não precisa me contar nada. Havia algo na voz dela, algo diferente. Vou pro escritório agora. Alguém aqui precisa trabalhar. Eu sabia que ela estava tentando sair da conversa. Só lembre-se do que eu disse. Você diz muitas coisas todos os dias. Suspirei. Você tem sido um membro valioso para Pennington & Price desde o dia em que começou. Não deixe ninguém te tratar como menos do que isso, nem mesmo a família Harrington. Ela me olhou por um longo momento, seu olhar carregado de algo que eu não conseguia entender completamente. Anthony, enquanto estiver trabalhando para mim, Pennington & Price sempre cuidará de você. Ela abriu um pequeno sorriso, mas antes que pudesse dizer algo, um funcionário entrou. Cynthia Smith, sua presença é necessária. Por favor, me acompanhe. Ela franziu a testa. Se Anthony precisasse de mim, ele poderia simplesmente ter me chamado.
O homem hesitou. Não é o Sr. Price, é a mãe dele. Aileen se virou para mim, surpresa. Meu coração deu um pequeno salto. Minha mãe nunca chamava ninguém por motivos triviais. Cynthia Smith. A voz elegante e fria soou da entrada da sala. Que prazer conhecê-la finalmente. Aileen se endireitou, respirando fundo, e por algum motivo que eu não conseguia explicar, meu peito apertou.